Já fazia um tempo desde o grande torneio do poder, que pôs em perigo milhares de vidas. Onde, graças à quase perfeita coordenação do Universo 7, fez com que eles se sagrassem os grandes vencedores do torneio, revivendo assim todos os outros universos. Meses depois do evento, os deuses tiveram uma reunião, algo que eles só faziam em situações de grande importância, e sem dúvida depois de tudo o que aconteceu, definitivamente foi necessário que essa reunião fosse realizada. Os 12 deuses da destruição tinham visto que a existência de todos os universos caiu sobre o mortal, que influenciou demais as decisões do Rei Supremo, Zeno-sama. Além disso, ele havia pedido a Zeno a realização do torneio. Portanto, alguém que tomou decisões estúpidas só porque queria lutar, era algo que os deuses não podiam continuar a permitir. Alguém como Goku era muito perigoso para todos, porque a qualquer momento algo assim ou pior poderia acontecer. Vermute disse aos outros que o Saiyajin só queria o torneio para enfrentar seres muito fortes, mas quando viu o que tinha feito, era tarde demais para se arrepender. Ele é um perigo para todos. Nós vimos como esse mortal se tornou muito amigo de Zeno-sama. Qualquer coisa estúpida ou não, Zeno irá ouvi-lo. E o que você quer dizer com isso? Perguntaram ao Vermute. Nós não podemos matá-lo. Isto seria um grande problema, não podemos fazer isso. Imediatamente Zeno-sama deixaria de sentir o Ki de Goku, e certamente viria para ver o que estava acontecendo. Eu não acho que devemos fazer isso. Eu acho que seria melhor se o trancássemos em algum lugar, em alguma dimensão, um lugar que ele nunca poderia sair. Bills fica surpreso com essas palavras. Mesmo que ele gostasse do Goku, ele achava que isso era o certo a se fazer. Porque ele entendia perfeitamente o perigo que Goku representava para todos os universos. Bills lembrou uma vez que eles tinham dito a ele que na Terra havia uma tal sala do templo, que aquele lugar era uma outra dimensão e que só havia uma porta que serve de portal para passar de um lado para outro. Certamente poderíamos levá-lo para treinar lá, e seria uma perfeita oportunidade de prendê-lo. Por mais que parecesse fácil, ainda seria complicado. Os deuses acharam essa ideia brilhante. Todos aceitaram e confiaram a Bills a execução do plano. Então Bills foi à Terra encontrar Vegeta, e disse a ele que tinha algo muito importante para dizer a ele. Ambos vão para outro lugar porque Piccolo estava perto e Bills queria que ninguém ouvisse a conversa. Uma vez que eles estavam sozinhos, Bills diz a Vegeta que ele deve fazer exatamente o que ele ia dizer. Disse que Goku é um perigo para todos os universos e por isso tinham que se livrar dele. Vegeta se mostra surpreso e fica horrorizado com as palavras de Bills e diz que aquilo era um absurdo. Bills diz que há muitas coisas em jogo, e que o universo dependia disso. E disse a Vegeta que ele ajudasse a levar Goku para a sala do templo, e que ele se encarregaria de destruir a porta para que ele nunca saia novamente e evitar assim mais problemas no futuro. Que diabos você está falando? Eu não vou. Eu jamais faria isso com Kakaroto. Apesar de todas as brigas, ele é meu amigo. E eu não vou fazer parte desse plano. Isso é loucura. Maldito Vegeta. Eu sabia que você diria isso. E é por isso que você vai ter que decidir sacrificar o planeta, ou trancar Goku dentro da sala. Você escolhe. Ou você me ajuda, ou eu destruirei o planeta junto com você e toda a sua família. Droga. Por que você está fazendo isso comigo? Eu jamais poderia fazer isso com Kakaroto, mas eu sou obrigado a fazê-lo, senão você vai destruir tudo. Então Vegeta diz que entende e que acha que realmente Goku é um perigo para o universo. E diz que vai fazer o possível para ajudar a trancar Goku na sala do templo. Vegeta conta tudo para Bulma e os outros, exceto Tite, Gohan e Goten. Mas nenhum de seus amigos concordou em trancar Goku. Mas eles finalmente se convenceram depois que Vegeta disse que se não fizessem isso, o planeta seria destruído. E ficou claro que o planeta era a prioridade. Depois que todos concordaram, Vegeta foi até Goku para chamá-lo para treinar na Câmara do Templo, mas Goku disse que já havia treinado muito e disse que não estava com vontade de treinar agora. Então Vegeta disse a ele que ainda não conseguiu controlar e dominar seus poderes. Goku disse a ele que não seria necessário, mas Vegeta lembrou que poderiam aparecer inimigos muito mais fortes que Jiren, e que eles deviam estar preparados para novas ameaças.
Depois que Goku ouviu isso, pensou que realmente Vegeta estava certo e foi junto com ele para a sala do templo, onde ambos entraram para treinar. Os dois estariam treinando pelo fato de que precisavam se tornar muito mais fortes, como Vegeta disse. Então eles continuaram na sala por muito tempo, mas com o passar dos meses dentro da sala, Vegeta disse a Goku que ele iria sair da sala por alguns momentos, e disse que depois retornaria. Então Goku diz que vai esperar até que ele volte e que vai continuar treinando. Mas isso não era nada mais do que uma mentira de Vegeta para finalmente deixar Goku sozinho. Para depois destruir a entrada da sala do templo, com uma explosão de energia, fazendo o pequeno ponto que os interligava desaparecer, o que faria Goku ficar trancado dentro da sala. Goku não notaria isso porque ele estava longe da entrada praticando algumas de suas técnicas, mas ele viu que por algum motivo, Vegeta estava demorando mais do que deveria. Goku entendeu que algo não estava certo, mas mesmo assim voltou a treinar. Muito tempo se passou e Vegeta ainda não retornou, despertando em Goku muita curiosidade. Então ele foi para a entrada da sala para procurar Vegeta, mas naquele momento, percebeu que algo estava muito errado, percebendo que a porta estava completamente destruída, que o impossibilitou de sair. Goku em nenhum momento pensou que Vegeta tivesse destruído a entrada, acreditava que ele mesmo por algum descuido, tivesse destruído a entrada acidentalmente enquanto treinava. Mas depois de muito pensar ele percebeu que não tinha feito isso em nenhum momento, porque ele estava treinando muito longe da entrada, então ele não tinha escolha, a não ser acreditar que isso foi um ato premeditado de Vegeta. Enquanto fora da sala, Vegeta disse que custou muito fazer aquilo, mas que esperava que finalmente tivesse conseguido prendê-lo. Você fez muito bem, Vegeta. Você foi capaz de salvar o planeta, e isso é o mais importante. No outro lado da sala, Goku estava ainda confuso e pensando consigo mesmo, por que Vegeta faria isso com ele? Por que o trancar naquele maldito lugar e ele jura que vai se vingar? Bills, junto com os outros deuses da destruição, se reúnem para decidir o futuro dos 7 universos, depois do Torneio do Poder. Eles decidem em consenso que a sede de enfrentar inimigos cada vez mais fortes de Goku quase colocou em risco todos os universos. Com medo de que Goku pudesse pedir a Zeno um outro torneio, ou algo ainda mais perigoso, já que eles se tornaram muito amigos. Eles decidem que Goku deveria ser aprisionado. Então Bills pede a Vegeta que leve Goku para a sala do templo. E depois destrua a entrada. Vegeta se recusa, mas Bills ameaça destruir a Terra. E obriga Vegeta a aprisionar Goku, que não consegue acreditar que Vegeta foi capaz de fazer tal coisa. Quando Goku finalmente percebeu a traição de Vegeta, Goku ficou extremamente furioso, porque ele não entendia o motivo. Por que você fez isso comigo, Vegeta? Por que você fez isso? Eu não consigo entender. Não. Espere, Vegeta jamais planejaria algo tão sujo como esse, ele é orgulhoso demais. A única maneira dele fazer algo assim é se alguém estivesse ameaçando ele. É isso. Só pode ser isso. Malditos. Todos eles vão pagar, se eu conseguir sair daqui. Que motivo eles teriam para fazer isso comigo? Eu sempre dei tudo de mim para ajudar a todos. Sacrifiquei-me muitas vezes para salvar o planeta. Eu acredito em você! Se levanta logo, Goku! Só você pode acabar com ele! Eu sempre lutei para salvá-los. Não é justo. Eu tentei ajudar a todos e eles me esfaquearam pelas costas. Eles não tinham o direito de me trair dessa maneira. Quando eu sair deste lugar, eles vão desejar que nunca tivessem me trancado. Depois de alguns meses trancado na sala, Goku começa a dominar sua mais forte transformação, o instinto superior. A essa altura, os suprimentos de comida estavam começando a se esgotar. E havia apenas o suficiente para mais 2 dias. Goku sabia que ele teria que sair ou ele morreria. Eu tenho que aumentar os meus poderes para sair deste lugar. Eu acho que com todo o poder que eu tenho vai ser o suficiente para abrir outros portais. Então Goku começa a aumentar seu Ki. Cada vez mais, começando com o clássico Super Saiyajin, até chegar no Super Saiyajin Blue. E finalmente, usa uma de suas técnicas mais poderosas. O Kaioken.
Então ele usa o máximo do Kaioken. Ele aumentou tanto seu poder que ele podia fazer o lugar tremer. Todo o lugar parecia rachar, mas isso não passava de uma ilusão, o lugar estava intacto. E nem mesmo o menor indício de um portal foi formado. Goku ficou surpreso e completamente frustrado. Como é possível que nada aconteceu? Com todo o poder que eu usei. Foi muito mais do que eu pensei que precisava para sair deste lugar. Por que nada aconteceu? Eu não entendo. Há muito tempo atrás Majin Buu fez a mesma coisa e conseguiu escapar desse maldito lugar. E o poder que ele tinha era muito inferior ao que tenho agora. É impossível que nada tenha acontecido. Espere, agora eu lembro. Dendê me disse que melhorou a sala do templo. Nunca pensei que tivesse melhorado tanto assim. Mesmo usando o poder divino, eu não sou capaz de fazer um arranhão neste quarto. Fora da sala, Tite teria começado a procurar por Goku. Ela achou estranho porque ele não costumava sumir e ficar muito tempo sem dar notícias. Gohan e Goten começam a procurar por seu pai, mas viram que era impossível encontrá-lo. Chegaram a acreditar que Goku estivesse morto, pois desde então eles não conseguiam mais sentir o ki dele. Mas de repente Kaiosama entra em contato com Gohan. E ele diz que Goku tinha sido trancado dentro da sala do templo. E que era impossível para ele sair daquele lugar, pois já havia tentado de todas as maneiras. Gohan ficou sem palavras e perguntou a Kaiosama: "Me diga quem fez isso e por quê. Por favor, me diga." Kaiosama se recusou a fornecer qualquer informação para Gohan, pois ele temia prejudicar os envolvidos. E também, se Bills descobrisse o que ele fez, estaria em sérios apuros. Gohan, a única coisa que posso te dizer é que você tem que fazer algo para que seu pai possa sobreviver naquele lugar, pelo tempo que for necessário. Eu confio em você, e acredito que você vai encontrar uma solução. Mas por favor ande rápido. Não deixe seu pai morrer naquele lugar. Vou salvá-lo. Diz Gohan: "Obrigado pela atenção, Kaiosama, eu te devo essa." Depois que a conversa acabou, Gohan disse tudo o que aconteceu para sua mãe. Goten lembrou seu irmão sobre as esferas do dragão, para que eles pudessem usar e desejarem que seu pai viva para sempre. Isso é o que vamos fazer, Goten. Eu também tinha pensado nisso. Então eles partem em busca das esferas do dragão. Mas eles perceberam que Bulma já havia reunido as esferas. Então eles perguntam a Bulma se ela poderia por favor emprestar as esferas do dragão para fazerem um desejo. Gohan não sabia que Bulma estava envolvida e tinha concordado com Vegeta em trancar Goku. Bulma se recusou a emprestá-las, mas enquanto ela se distraiu, Goten conseguiu pegar as esferas. E eles foram para outro lugar para convocar Shenlong com as esferas. Eles convocaram Shenlong e ele apareceu perguntando: "Me diga qual é o seu desejo." Gohan teve uma ideia melhor e pediu Shenlong que fizesse Goku aparecer naquele lugar. Mas Shenlong disse a ele que era impossível, porque ele estava fora de seus limites, já que ele estava basicamente em outra dimensão. Então Gohan optou pela segunda opção e disse a ele para tornar seu pai imortal. O dragão cumpriu seu desejo e Goku nesse momento sentiu algo estranho em seu corpo. Goku já havia passado alguns dias sem comer, e isso tinha o afetado muito, mas de repente, aquele problema desapareceu. E ele começou a não sentir mais fome, como se ele não precisasse mais comer. Goku não entendeu o que tinha acontecido com ele. Somente mais tarde perceberia. 2 anos se passaram e ele ainda não sentia mais nada. E ele entendeu que de alguma forma eles o fizeram se tornar imortal. 10 anos se passaram e Goku dominou e até aperfeiçoou o instinto superior. Fora do quarto apenas 10 dias teriam passado. Vegeta pensava que Goku estivesse morto. Assim, 100 anos se passaram, e Goku atingiu uma nova transformação. E tinha um poder que superava até os deuses. Naquele momento a ambição de Goku e o ressentimento já era tão grande que ele poderia ter usado todo o seu poder para sair da sala do tempo. Mas ele optou por continuar lá.
porque ele ainda queria mais poder. A essa altura, o modo de pensar de Goku já era totalmente diferente. Ele se tornou cada vez mais frio e calculista. Algo em Goku estava diferente. O Goku ingênuo e bondoso de antes tinha desaparecido. Agora nem o próprio Bills será capaz de lidar com o seu poder, nem mesmo o próprio Whis. E em breve eu serei mais poderoso do que todos os deuses. E eu serei o mais forte deste multiverso. Depois do abominável plano dos deuses da destruição para aprisionar Goku, o Saiyajin já havia passado mais de 100 anos dentro da Sala do Tempo e atingiu uma transformação muito poderosa, que superava até os poderes divinos. Goku preferiu ficar mais tempo na sala, porque queria ser o mais forte dos multiversos, superior ao Daishinkan e até mesmo o próprio Zeno. Fora da sala, apenas 100 dias se passaram na Terra. Bulma e os outros achavam que Goku já deveria estar morto naquele lugar, então todos aceitaram esse fato, apesar de todos amarem Goku. Sabiam que aceitar sua morte era algo totalmente necessário, afinal, Goku ainda era um problema, e fizeram o possível para esconder sua morte. Oi, tudo bem? Está gostando da nossa série sobre teorias de Dragon Ball? Comenta aqui embaixo. Ah, e não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, por favor, tá bom? Em outro lugar bem distante no universo, Zeno solicitou a presença de Goku no palácio por alguns dias, para fazer um pedido e brincar um pouco com ele. Zeno não via o Saiyajin há muito tempo, então estava ansioso para vê-lo novamente. Zeno perguntou a Daishinkan por que Goku ainda não havia chegado. Daishinkan disse a Zeno que não se preocupasse porque ele cuidaria disso. Então foi ao Kaioshin, do Universo 7, e perguntou por Goku, e disse que ele deveria ir ao palácio de Zeno o mais rápido possível, porque Zeno queria vê-lo. Kaioshin disse a Daishinkan que adoraria ajudá-lo, mas que, no entanto, não sabia onde Goku estava e nem o que tinha acontecido com ele. Depois de falar com Daishinkan, ele foi ao seu universo para falar com Goku sobre Zeno. Kaioshin tentou encontrar o Ki de Goku, mas, apesar dos esforços, não conseguia sentir o mínimo da energia dele. Droga, por que eu não consigo sentir o Ki dele? O que será que está acontecendo? Sempre senti seu Ki, o tempo todo, mas agora que eu tento encontrar seu Ki eu não consigo? Isso é muito estranho. Será que aconteceu alguma coisa com Goku? É melhor eu ir para a Terra e ver onde ele se meteu. Depois de pensar nisso, Kaioshin foi para a Terra em busca de respostas. Então ele foi até Bulma, Vegeta e os outros, para perguntar a eles onde Goku estava. Porque Zeno queria sua presença no palácio. E ele poderia se enfurecer caso Goku não fosse o mais rápido possível. Vegeta ficou assustado com isso, mas disse a Kaioshin que Kakaroto havia ido treinar na Sala do Tempo. Ele disse que queria ficar muito mais forte. E iria ficar longe por um tempo, isolado na sala, disse Vegeta. Depois de ouvir isso, Kaioshin entendeu por que ele não conseguia sentir o Ki de Goku. Goku estava em outra dimensão. E suas capacidades não atingiam esse nível. Então ele disse para Vegeta: tudo bem, eu vou para a Torre Kami, encontrar Goku. Zeno mal pode esperar para encontrá-lo. Vegeta ficou assustado com o que ele disse. Porque se ele fosse para a torre e se dirigisse à Sala do Tempo, ele notaria que a porta para a sala foi destruída e certamente contaria a Daishinkan, que por sua vez contaria a Zeno, e Zeno poderia ficar extremamente irritado. Não, espere, não o incomode, ele disse que não queria ser interrompido. Não importa o que aconteça. Você sabe como Kakaroto é. Ele não gosta de ser incomodado enquanto ele está treinando. Kaioshin achou muito estranho o que Vegeta tinha dito. Tudo bem, Vegeta. Kaioshin disse adeus a todos, e se teletransportou. Vegeta, Bulma e os outros perceberam que Kaioshin não ia ouvi-los. E que ele certamente iria para a Sala do Tempo encontrar Goku. Então eles não tiveram escolha a não ser falar com Bills, para evitar que o Kaioshin diga qualquer coisa para Daishinkan ou Zeno. Enquanto isso, Kaioshin chegou à Torre de Kami-sama, mas descobriu que a porta para a Sala do Tempo foi completamente destruída. Ele percebeu que o ataque que destruiu a porta foi feito do lado de fora. Mas o que aconteceu com a entrada da sala? Eles a destruíram propositalmente.
Que diabos aconteceu aqui? Espere, agora eu entendi. É por isso que Vegeta estava tão nervoso. Quando eu disse a ele que estava vindo para este lugar, ele deve tê-lo trancado aqui. Mas o porquê, eu não entendo. Vegeta foi muito estúpido ao me dizer que Goku estava aqui. Talvez ele não pensasse que eu veria, mas suas suposições estavam erradas. Kaioshin, depois de ver isso, tentou ajudar Goku, contando a Daishinkan sobre o que aconteceu. Mas antes que ele pudesse se mover, Bills apareceu na frente dele. Bills, o que você está fazendo aqui? Você também veio visitar Goku? Espere, por que você está me olhando assim? Não me diga que você está envolvido em tudo isso. Isso não é possível, disse Kaioshin. Isso mesmo, eu vim para impedir que você conte a alguém o que houve aqui. Se fizer isso, vai pagar caro. Eu não posso ameaçá-lo com a morte, porque eu dependo de você para viver. Mas eu posso fazer coisas muito piores para você, até piores que a morte. Então nem pense em dizer uma única palavra para quem quer que seja. Apenas diga a Zeno que Goku está treinando e que em breve o visitará em seu palácio. Você me entendeu? Kaioshin não teve escolha a não ser aceitar isso. Foi até Daishinkan e disse a ele que Goku não poderia vir visitar Zeno, porque ele estava muito ocupado em um treinamento, mas que em breve viria. Daishinkan disse isso para Zeno. Kaioshin do Universo 7 deixou o local sem mais delongas. Graças a isso o Universo 7 foi salvo de sofrer a ira de Zeno, que certamente teria acabado com tudo. Zeno, depois do que Daishinkan disse, preferiu esperar Goku terminar seu treinamento para não perturbá-lo. Enquanto isso Goku continuaria treinando sem parar. Ele passaria 1000 anos naquela sala. Naquele momento, Goku já tinha um poder que era praticamente inatingível. Mesmo para o próprio Zeno, era algo inimaginável, mesmo para as mais poderosas divindades do universo. A essa altura, Goku já tinha energia mais que suficiente para acabar com a vida de qualquer um. Ele tinha chegado ao ponto em que o Goku de 1000 anos atrás já não existia mais. Passar 1000 anos lá, sem ter contato com qualquer pessoa, fez com que ele tivesse uma forma de pensar muito mais independente e precisa. Ele aprendeu e criou muitas técnicas secretas que só ele possuía. Foi tempo suficiente para Goku saber como sair de lá. Agora meu poder é superior a qualquer ser que existe em todos os universos. Eles vão pagar pelo que fizeram comigo. Não vou esquecer que eu estive nesse lugar por séculos, em completa solidão. Isso não me fez esquecer a traição dos que deveriam ser meus amigos. Eu vejo as coisas de forma diferente agora. Eu não posso nem confiar em mim, porque eu iria confiar nos outros. A única verdade é que não importa o que você faz por eles, eles só verão o lado ruim e negativo das coisas. Portanto eu vou ficar sozinho a partir de agora, e quem quiser se opor ao meu poder, vai pagar por isso com sua vida. Eu estive muito tempo neste lugar. Não é fácil olhar ao seu redor e ver que não há nada, além de absoluto vazio e espaço. Determinado a deixar a sala, Goku começou a aumentar seu poder cada vez mais. Só levou alguns segundos para fazer toda a sala do tempo desmoronar. E abriram infinitos portais que levavam a milhares de dimensões e universos diferentes. O fato de haver tantos portais dimensionais não afetaram Goku, porque graças a seu imenso poder, ele podia sentir o ki de alguém de seu próprio universo. Em um dos portais, por algum motivo, esse ki era de Gohan, que estava treinando com Goten. E Goten também foi aumentando seu ki. Goku se teletransportou para onde Gohan e Goten estavam treinando. Goku apareceu na frente de Gohan. E ele virou-se e viu seu pai bem na sua frente. Isso deixou Gohan quase sem palavras e muito surpreso ao ver Goku bem na sua frente. Pai, você está vivo. Eu achei que você estivesse morto. Quando pedi a Shenlong para tornar você mortal, eu não acreditava que você estivesse vivo. Como é possível? Já se passaram quase 4 anos e não tivemos notícias suas. Espere, você estava lá por 1000 anos? Perguntou Gohan. Já faz mais de 1000 anos, Gohan, desde a última vez que te vi. Tudo era uma eternidade infinita, disse Goku. E cada um desses anos e dias, eu estava dentro daquele lugar. Eu sempre me lembrei de como meus próprios amigos me traíram. Eu queria destruir tudo ao meu redor, toda vez que esse pensamento vinha à minha mente.
Eu tinha dado a eles toda a minha confiança, dei a eles minha própria vida. E eu recebi de volta uma facada direto no coração. Por isso cada um daqueles que me traíram, vão pagar por isso. Primeiro eu vou atrás do Vegeta. Vamos ver o que esse bastardo tem a dizer. Pai. Você está dizendo que foi Vegeta quem trancou você lá? Não, ele não poderia ter feito isso, o Sr. Kaiô teria me contado. Graças a ele, eu fui capaz de torná-lo imortal com as esferas do dragão. Ele não queria me dizer quem tinha feito isso com você, eu suspeitei de todos menos Vegeta. Por que ele faria isso? Não faz o menor sentido. Por que fazer isso naquele momento se ele poderia ter feito isso muito antes? Gohan. O que importa é que ele me traiu e ele vai pagar por isso. Pai, não faça isso. Por favor, eu imploro que você não o mate. Você já o perdoou uma vez. Não seria tão difícil para você fazer isso de novo. Mesmo que eu sinta raiva, pelo que ele fez com você. Não acho que você deve se vingar. Certamente ele deve ter tido suas razões. Cale a boca, Gohan. Eu não me importo agora com o que você diga. Eu não me importo mais com o que ninguém diz. Eu agora não confio mais em ninguém. Eu confiei, e eles me apunhalaram pelas costas. Eu também falei com o Sr. Kaiô, quando estava trancado naquela sala. E ele me disse quem estava por trás de tudo isso. Naquele momento Goku estava prestes a ir até Vegeta. E Gohan, no modo Super Saiyajin, com todas as suas forças tentou impedir Goku. Isso deixou Goku com raiva. Eu te disse para ficar fora disso, Gohan. Goku facilmente venceu Gohan. O jogou contra algumas rochas e saiu. Gohan ficou atordoado com o que ele tinha acabado de testemunhar. O que aconteceu com meu pai? Ele nem é mais a sombra de seu antigo eu. Não consigo reconhecê-lo mais, disse Gohan. Enquanto isso, Goku rapidamente chegou até Vegeta que estava com Bulma. Goku apareceu na frente de Vegeta. Vegeta e Bulma não podiam acreditar no que eles estavam vendo. Eles pensaram que era alguém com a mesma aparência de Goku. Mas perceberam depois que era de fato o Goku real. Isso é impossível, Kakaroto. Você deveria estar morto há muito tempo naquele lugar. Como é possível que ele ainda esteja vivo? Deve ter ficado sem comida. E além disso 1000 anos já se passaram. Isso não pode ser real. Você não é Kakaroto. Só pode ter algo de errado. Vegeta, eu esperei por este momento por muito tempo. Eu passei todo esse tempo lembrando o que você fez comigo. Eu nunca poderia esquecê-lo. Como eu poderia? Essa foi a razão pela qual passei mais de 1000 anos naquele lugar nojento. Eu sei quem estava envolvido na minha prisão. E cada um deles vai pagar por isso. Nesse momento Vegeta percebeu que Goku não veio com boas intenções. E disse a Bulma para fugir o mais rápido possível. Por favor, Bulma, você não pode ficar aqui. Bulma ignorou o que Vegeta disse. Ela pensou que poderia explicar as coisas para Goku e consertar tudo. Isso acabou sendo um erro terrível. Goku a encarou. Olhou ela nos olhos com uma grande fúria e frieza. Que fez Bulma entender que suas palavras não ajudariam em nada. Goku estava prestes a acertar Bulma. Mas nesse momento Vegeta rapidamente parou Goku. Eu disse para você sair daqui, sua estúpida. Você não entende. Disse Vegeta. Bulma, depois de ver tudo isso, escutou Vegeta e fugiu do local deixando Goku e Vegeta. Eu não vou deixar você fazer nada com ela, Kakaroto. Que diabos está errado com você? E como é que você ainda está vivo? Você deveria ter morrido há muito tempo. Vegeta, para sua surpresa, eles me fizeram imortal. Então, apesar do tempo que passei dentro daquele lugar, não teve nenhum efeito em mim. Graças à minha imortalidade eu não precisava de comida para sobreviver. Mas deixe-me dizer que você foi um imbecil. Por que você me trancaria e depois permitiria que me tornassem imortal? Você é um idiota. Vegeta. Se você vai me trair, pelo menos faça direito. Mas como? Quando tudo isso aconteceu? Espera. Não me diga que era por isso que Gohan estava pedindo a Bulma as esferas do dragão? Como nós fomos tão ingênuos. Vegeta, finalmente. Depois de muito tempo. Chegou a hora de você pagar por tudo. Kakaroto,
O que você está dizendo? Eu não tive escolha, tive que fazer isso. Eu tive que seguir as ordens do Bills, você precisa entender. Se eu não fizesse isso, ele iria destruir o planeta Terra. E você sabe que nenhum de nós iria querer isso. Maldito Vegeta! Você deveria ter me contado. Em vez disso, você escolheu a opção mais fácil. Me trair e me trancar lá dentro. Pensando que eu nunca iria sair. Eu sei que tudo isso em princípio foi planejado por todos os deuses da destruição. E eles também terão o que merecem depois. Então eu não tenho escolha. Kakaroto, então você quer lutar? Eu também aumentei muito meu poder, se você não acredita. Eu vou tirar essa confiança de você, maldito inseto. Vegeta estava prestes a atacar Goku. Mas ele pararia instantaneamente. Porque sentiu um medo profundo. Do nada, Vegeta começou a suar de medo. Vegeta não entendia o que estava acontecendo. No entanto, essa foi uma reação involuntária de seu corpo ao poder imensurável do Saiyajin. O que há de errado comigo? Por que estou com tanto medo? O que está acontecendo? Vegeta estava prestes a atacar Goku. Mas antes que ele pudesse fazer isso, seu corpo parou quase que inconscientemente. Ao perceber que algo em Goku estava diferente. Goku não sabia o que tinha acontecido. Viu que Vegeta não o atacou no último momento, e disse: "Qual o problema, Vegeta? Não disse que ia acabar comigo? Me diga o que houve. Não vai me dizer que está com medo." Vegeta, ao ouvir isso, sentiu seu orgulho pulsar e disse: "Cale a boca, Kakaroto, você acha que eu tenho medo de um inseto como você? Que diabos você está dizendo? Eu vou te mostrar que eu sou muito mais forte que você." Vegeta não se conteve e atacou Goku. Mas desta vez, apesar do sentimento de inferioridade, Vegeta voltou a atacar e acertou Goku várias vezes. Mas Goku nem se mexeu, parecia não ter sido afetado. Goku, sem ao menos se transformar, era muito superior a Vegeta em sua transformação de Super Saiyajin azul. Vegeta viu que seus golpes não causaram nenhum efeito. Não é possível que meus golpes não causaram nada nesse inseto. E pior é que ele nem se transformou. Como é possível? Goku, depois de receber todos esses golpes, em apenas 1/1000 de segundo, deu um pequeno golpe em Vegeta, que o mandou voando para longe, batendo contra várias rochas. Isso não é possível. Como ele fez isso? Sem nem mesmo se transformar, me acertou e eu mal pude ver seus movimentos. Que velocidade é essa? Que diabos esse miserável fez para ficar tão poderoso assim? Longe daquele lugar, os outros perceberam que havia um Ki enorme bem longe de onde eles estavam. E também perceberam que o Ki de Vegeta estava ficando cada vez mais fraco. Eles pensavam em tudo, menos que Goku havia voltado. Isso nem passava pela cabeça deles, mas ficaram chocados quando chegaram ao local e viram Vegeta ferido, enquanto Goku estava na frente dele. Espere! Isso não pode ser verdade, é impossível, é o Goku. Mas como? Ele devia estar morto. Como ele sobreviveu tanto tempo naquela sala? Goku, que estava na frente de Vegeta, viu seus ex-amigos que o traíram. Kuririn tentou explicar tudo a Goku. Mas Goku disse a ele: "Chega! Não quero ouvir explicações. Eu sei o que fizeram e é por isso que vão pagar por isso." "O que você está dizendo, Goku? Ainda somos seus amigos." "Eram meus amigos, mas me traíram. Agora, são apenas lixo para mim." Kuririn percebeu que não importava o que ele dissesse, nada ia mudar o pensamento de Goku. Droga!
Como ele fez isso com você, Vegeta? O que vamos fazer agora? Esse Goku não é aquele que eu conhecia há anos atrás. Ele é completamente diferente. Mas que droga! Kakaroto é invencível. Mesmo que eu acerte-lhe várias vezes, nem sequer faz cócegas nele. Eu vejo aparentemente que não se arrependeram pelo que fizeram. De qualquer maneira, é tarde demais para arrependimentos, não acham? Não se preocupem, eu vou exterminá-los muito rapidamente. Nem vão sofrer, mesmo que realmente mereçam. Vegeta ouviu isso e pensou: não, eu não posso deixar Kakaroto fazer isso. Eu tenho que derrotá-lo a qualquer custo, mas esse inseto é muito forte. Eu não posso fazer nada contra ele. Eu não tenho escolha, a não ser tentar aumentar todo o meu poder. Vegeta aumentou seu poder com a transformação de Super Saiyajin Blue e atacou Goku com todo o seu poder. E ele estava conseguindo ter uma boa luta, fazendo com que ambos mantivessem o mesmo poder, mesmo que por pouco tempo na batalha. Os outros não foram capazes de vê-los. Depois de alguns minutos, Goku diz a Vegeta: você ainda está muito fraco para me enfrentar, eu estava apenas testando meu poder. Então, Goku aumentou seu poder um pouco mais, e jogou uma bola de energia em Vegeta, que foi forte o suficiente para deixá-lo gravemente ferido no chão, sem que ele fosse capaz de se mover. Eu não pude fazer nada. Eu sou um estúpido. Que patético, Vegeta, por que achou que podia me enfrentar? Olha só, o príncipe dos Saiyajins, derrotado de forma tão humilhante. É melhor você esperar pela morte iminente, do que tentar evitá-la. É hora de você pagar pelo que você fez comigo. Goku faz outra bola gigante de energia, e arremessa em Vegeta. A bola de energia estava prestes a acertar Vegeta. Mas de repente aquela esfera gigante foi completamente destruída, o que deixou Goku surpreso. Como? Quem fez isso? Disse Goku. Então na frente de Goku, Bills apareceu junto com Whis. Então é você, Bills. Não posso acreditar que você foi capaz de aparecer, depois do que fez comigo. Bom, ainda bem que você veio. Assim eu não tenho mais que procurar você, naquele seu planeta imundo. Whis disse a Bills que aquele não era mais o Goku que costumavam conhecer. E o que ele estava vendo agora era uma evolução, depois de passar um milênio treinando naquele lugar. Agora ele se tornou muito mais sério e frio. E que sua personalidade de antes havia desaparecido completamente. Bills, você deve entender que ele passou milênios sozinho naquele lugar. E agora parece que ele tem muita raiva de você, e com razão. Goku, não foi ideia minha trancar você naquele lugar. Foi um pedido de todos os deuses da destruição. Suas ingênuas atitudes no torneio do poder colocaram todos os universos em risco. Bills, eu não quero saber de suas desculpas. Você não deveria ter feito o que fez, e por isso todos vocês vão morrer. E se você se meter, Whis vai compartilhar do mesmo destino que eles. Isso deixou o Whis um pouco confuso, pois ainda não conhecia todo o poder que Goku agora tinha. Por sua vez, Bills disse a Goku: então eu vejo que você quer me enfrentar, Saiyajin. Posso ver em seus olhos. Bills naquele momento sabia que tinha que ir com tudo desde o início. E aumentou seu poder, isso fez com que a Terra sacudisse completamente. Graças à barreira que Whis colocou, a Terra não foi destruída pelo poder do Deus da Destruição. Enquanto isso, Goku ainda não havia usado nenhuma transformação. Mas ele iria aumentar seu Ki, em seu estado normal completamente. A luta começou, e a barreira de Whis não estava sendo capaz de resistir a todo aquele poder. E estava começando a ceder. Goku disse a Bills: esse é todo o seu poder, Bills. Isso é uma pena.
Porque não é o suficiente nem para me fazer transformar. O que você está dizendo? Você não pode ser mais poderoso que eu, nesse estado. Isso é impossível. Como na sua forma original você é mais forte que o Deus da destruição? Isso não faz o menor sentido. Bills, você não pode fazer nada contra mim. Sua inferioridade é absoluta. Cale a boca. Maldito Saiyajin, quem você pensa que é? Bills naquele momento ficou com muita raiva. E liberou todo o seu poder que acabou destruindo a barreira de Whis, completamente. Você vai pagar por confrontar o Deus da destruição. Goku, ao ver tudo isso, disse: Seu idiota, para que você está fazendo isso? A única coisa que você está conseguindo é causar a destruição deste planeta. É um preço que você não poderá pagar, porque eu ainda sou muito superior a você. E a única coisa que eu vejo diante dos meus olhos é um ser insignificante que destrói tudo sem nenhum motivo aparente. Porque ele ainda é fraco comparado ao meu poder. Você é totalmente patético. Eu deveria ter matado você antes de causar tudo isso ao planeta. Bills, ouvindo essas palavras, perdeu completamente a razão. E sem pensar duas vezes foi com tudo atacar Goku, e até conseguiu acertar alguns golpes. Bills realmente já estava parecendo ter alguma vantagem sobre Goku. E não parou de deferir infinitos golpes no Saiyajin sem parar. Esse era um Bills diferente, era alguém que tinha se deixado dominar pela fúria. Enquanto isso estava acontecendo, o planeta Terra começava a ser destruído cada vez mais. Seres vivos foram desaparecendo. O planeta foi totalmente destruído, e o calor que se sentia lá era infernal. Os ex-amigos de Goku tentaram escapar do lugar, vendo como ele estava cheio de crateras e lava. Eles tentaram escapar em uma nave. Mas quando eles estavam perto de deixar o planeta, um raio de energia atingiu a nave, que foi completamente destruída, matando assim Kuririn, Yantia e Tenshinhan. Piccolo havia decidido ficar na Terra para compartilhar do mesmo destino que o planeta. Enquanto isso, Bills ainda estava atacando Goku. Mas naquele momento Goku fechou os olhos e disse: Já chega! Goku naquele momento decidiu terminar com Bills o mais rápido possível. E então Goku usou uma de suas mais poderosas transformações. Bills ficou perplexo quando ele viu a transformação de Goku. E percebeu que Goku estava preparando uma pequena técnica. Algo insignificante para Bills, que não se preocupou com isso. Mas Whis, vendo tudo aquilo, ficou sem palavras com a transformação. Porque ele soube imediatamente que ele não podia fazer absolutamente nada contra Goku, porque ele já estava insuperável para ele. E disse: Sr. Bills, essa técnica vai te matar instantaneamente. Ela parece simples, mas dentro dela contém uma grande parte do seu poder, que é suficiente para matá-lo em um instante. Sr. Bills, fuja agora, por favor, deixe este lugar, disse. E naquele instante, Goku lançou aquela pequena esfera de energia em Bills, que não tinha mais como escapar, seu destino era inevitável. Pelo menos era o que ele achava. E quando Bills estava a 1/100º de segundo de distância de receber o ataque de Goku, Whis entra na frente para receber o ataque e diz: Sr. Bills, você não deve morrer. Você deve continuar e cumprir o seu trabalho como Deus da destruição. Você tem que fugir. Adeus, Sr. Bills. Naquele momento, Whis recebeu o ataque e se desintegrou quase que instantaneamente. Mas por que você fez isso? Não era seu dever me proteger. Aquele maldito Saiyajin vai pagar pelo que fez. Mas eu estou muito fraco, eu não posso fazer nada contra ele. Bills conseguiu fugir do local, usando uma técnica em Goku, que foi capaz de prendê-lo por alguns minutos. Mas o que aconteceu? Para onde aquele idiota foi? Eu juro que vou encontrá-lo e matá-lo.
disse Goku. Por outro lado, Bulma e Vegeta conseguiram escapar do local. Graças a Vegeta que aprendeu teletransporte durante o tempo que Goku ficou trancado. Mas ele nunca quis usá-lo, porque essa técnica pertencia a Goku. Mas ele não tinha nenhuma outra escolha. Vegeta foi para o planeta Namekuzen. Goku saiu da Terra que foi completamente destruída. Goku viu como a Terra foi despedaçada, e isso fez pensar em todos que tinham sido mortos. Mas ele não sabia que Vegeta tinha conseguido escapar. Me desculpe Tite, Gohan e Goten. Eu não pude fazer nada para salvá-los. Espero que me perdoem. Goku foi atrás de Bills. E depois de alguns minutos ele finalmente conseguiu encontrar o Ki do Deus da Destruição. E imediatamente se teletransportou para aquele lugar. Mas no entanto, antes de Goku chegar, Bills tinha conseguido reunir todos os deuses novamente. Então, Goku chega ao local e encontra todos os deuses da destruição, e fica um pouco surpreso. Que surpresa ver todos juntos reunidos neste lugar! Que ótimo! Vocês facilitaram as coisas para mim. Então é aqui que você veio se esconder, não é, Bills? Se escondendo junto com seus amiguinhos. Como você é patético! Quem diria que um deus que todos temiam seria humilhado por um mortal? Graças à sua própria estupidez. Eu vejo que você se tornou muito forte. Olha só o estado que você deixou o Bills. Agora eu vejo o quão estúpido nós fomos. Eu não achei que teríamos que ir tão longe. Mas nós vamos ter que matá-lo, não importa o que isso nos custe. Mesmo que isso deixe Zeno aborrecido, seu mortal estúpido. Você se superou muito, desde que você escapou daquele lugar. E como deuses da destruição, devemos eliminar os males do universo. E neste momento, Goku, você é o pior dos males. Você vai se arrepender de ter se metido com os deuses da destruição. O que você está falando? Vocês acham mesmo que podem me derrotar? Isso é impossível. Mesmo se todos lutarem contra mim ao mesmo tempo, eu não teria nenhum problema em acabar com vocês. Como diria meu velho amigo Vegeta, vocês não passam de malditos insetos. Eu ainda sou superior a esse ser que vocês tanto temem. O rei de tudo, o Sr. Zeno. Mas eu não pretendo fazer nada contra ele, a menos que ele me obrigue. Como você se atreve a se comparar com o grande Sr. Zeno? Você é um insolente. Como você pode usar o nome dele e desrespeitá-lo assim? Você é um idiota e ainda por cima, você diz que o supera. Mas que coisa estúpida de se dizer, mortal. Eu não me importo se você acredita em mim ou não. Todos vão morrer de qualquer jeito, então isso não vai mudar nada. Bills estava prestes a morrer por causa dos ferimentos que Goku causou nele. E disse: não o subestimem, ele realmente é muito poderoso. Eu não sei se ele é realmente superior ao Rei Zeno, mas ele matou o Whis. Todos os deuses ficaram chocados ao ouvir isso. Eles não podiam acreditar que um Saiyajin como ele havia matado um anjo. Os deuses depois disso não olharam para Goku do mesmo jeito. E ficaram aterrorizados com a morte de um anjo como o Whis. Isso só podia significar o óbvio. Talvez Goku não estivesse mentindo sobre o que ele disse. É isso mesmo que acabaram de ouvir. Eu eliminei o Whis. Mas o ataque não foi para ele. Ele fez estupidez de entrar na frente do Bills, e morreu em vão tentando salvá-lo. Porque eu vou matá-lo de qualquer jeito. Foi decepcionante para alguém como ele. Bem, eu acho que já dei tempo suficiente. Os deuses da destruição sabiam que tinham que lutar. Porque essa era a única opção deles. Bem, eu acho que não podemos fazer mais nada. Mas, com que diabos ele conseguiu ficar tão forte naquele lugar sozinho? Isso é impossível. Os deuses aumentaram seus poderes ao máximo.
E foram todos juntos contra o Saiyajin Goku. Goku usou o instinto superior, de uma só vez. E com isso ele até se igualou ao poder de Dai Shinkan. Os deuses cercaram Goku. E eles viram de perto a transformação que eles já tinham visto no Torneio do Poder. Ele usou aquela transformação, só que desta vez, sem fazer nenhum esforço. Isso é incrível. Ainda surpresos, eles não sabiam que naquele estado, Goku era muito mais poderoso do que no Torneio do Poder. Então, eles foram para cima de Goku, por todos os lados. Mas isso não foi uma boa ideia. Eu disse a vocês deuses, que vocês não passam de insetos. Com minha transformação de Super Saiyajin Blue, já seria mais do que suficiente para acabar com todos vocês. Mas eu não quero humilhá-los tanto assim. Naquele momento, Goku apareceu atrás de Bills. E perfurou-o com o braço, fazendo Bills sangrar até a morte. O que ele acabou de fazer foi apenas uma distração para chegar perto do Bills e matá-lo. Mas como? Agora, qual de vocês quer ser o próximo? Seu maldito Saiyajin, você é um idiota. Agora você vai pagar caro por isso. Eu vejo que você quer ser o próximo, Vermon. Então, nesse momento, Goku apareceu instantaneamente na frente do palhaço para matá-lo. Mas todos os deuses intervieram para impedir. Malditos deuses, todos vocês vão me pagar. Então, Goku, sem que eles percebessem, usa uma de suas técnicas secretas, que ele desenvolveu, enquanto estava preso na sala. A técnica causa uma enorme explosão que fere os deuses, deixando-os no chão. Eu disse a vocês deuses que vocês são simplesmente uma escória. O que ele acabou de fazer conosco? Eu não posso me mover. Acalme-se. Agora, eu só preciso dar o golpe final. O que vocês deuses vão fazer agora? Goku, em apenas um segundo, tinha deixado todos os deuses em um estado totalmente deplorável. Os deuses estavam aterrorizados, se perguntando como um mero mortal foi capaz de fazer aquilo com todos os deuses da destruição, sozinho, e com apenas um golpe. Nenhum deles era capaz de acreditar naquela situação inusitada e ao mesmo tempo humilhante que eles se encontravam. Mal sabiam eles que Goku, além de ter ficado extremamente poderoso, ainda contava com a imortalidade, graças às esferas do dragão. Está gostando da nossa série sobre teorias de Dragon Ball? Comenta aqui embaixo. Ah, e não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, por favor, tá bom? Então, Goku estava prestes a lançar o golpe final para aniquilar todos os deuses, mas eles, obviamente, não iriam se render tão facilmente. Seu Saiyajin maldito! Eu jamais permitirei que você nos mate dessa forma tão humilhante. Nós somos os deuses da destruição, e eu não vou facilitar as coisas para você, um simples mortal. Sei que você nunca vai entender, mas fizemos isso para o bem de todos os universos. Você sabe que alguém como você, naquele momento era um perigo iminente para todo o cosmo, além de ser alguém extremamente estúpido. Se não fosse por Zeno, nós teríamos te matado. E é isso que vocês deveriam ter feito naquele momento, agora é tarde demais para se arrependerem. O único que decide quem vive e quem morre aqui, sou eu. Agora eu não pareço tão estúpido assim, não é? A patética vida de vocês deuses, está em minhas mãos, depende de mim. Eu decido, se deixo ou não vocês continuarem vivendo, mas acho isso improvável, depois da atitude covarde que vocês tiveram comigo. E tudo o que eu quero neste momento, é fazer com que todos vocês tenham o mesmo destino do Whis. Você não pode ser tão estúpido, Saiyajin. Se você nos matar, você estaria destruindo a hierarquia divina que existe há milhões de anos, e isso vai acabar destruindo você também, seu idiota. Será que não percebe? Estou cansado de ouvir essa choradeira.
Morram, malditos! Mas, naquele momento, Vermute rapidamente aparece bem atrás de Goku. E tenta acertá-lo, mas graças ao instinto superior, Goku se desvia de seu ataque sem mesmo olhar para trás. E então, Goku segura Vermute pela cabeça e acerta um golpe bem no seu coração. O golpe foi tão forte que perfurou seu corpo, deixando os outros deuses atordoados. Vermute cai sangrando no chão, à beira da morte, exatamente como aconteceu com o deus da destruição Bios. Mas felizmente para Vermute, ele pertencia a uma raça que possuía 3 corações. Parece que esse golpe não foi suficiente para te matar, não é? Você só está tornando as coisas mais difíceis e prolongando seu próprio sofrimento. É melhor eu fazer você desaparecer completamente. E naquele instante em que Goku iria eliminar Vermute, um dos deuses da destruição, diz que há apenas uma maneira de acabar com isso. Vermute, eu nunca achei que nós deuses teríamos que chegar a este ponto. Honestamente, estou enojado por ter que fazer isso, mas não nos resta outra escolha. Temos que usar aquela técnica que só usamos uma vez em nossas vidas, que foi quando Dai Shinkan estava nos treinando e nos ensinou como usá-la. E infelizmente, teremos que usá-la novamente. Goku, por um instante, fica intrigado com o que ele diz. O que você quer dizer? Você só pode estar louco. Nós não podemos usar essa técnica, você sabe bem o que houve daquela vez que nós a usamos. Eu sei, Vermute, mas é a única opção, para não morrermos dessa forma tão humilhante para um mero mortal. Ele se tornou poderoso demais, nós temos que fazer a fusão. Naquele momento, todos os deuses ficaram em dúvida, mas logo perceberam que não tinham outra escolha e aceitaram se fundir. A técnica de fusão dos deuses era diferente de qualquer outra fusão já vista. Para se fundir, eles só precisavam dizer algumas palavras, todos juntos ao mesmo tempo, e assim fizeram. De repente uma luz muito forte deixou Goku totalmente surpreso. Mas o que está acontecendo? Que luz é essa? A luz foi ficando cada vez mais forte, e Goku não entendia absolutamente nada o que estava acontecendo. O lugar inteiro foi sendo atraído por aquela imensa luz, emitido por um ser muito poderoso. Universos e planetas estavam sendo afetados por esse grande poder, que afetou até mesmo o próprio tecido da realidade. Naquele momento, os deuses se fundiram em um ser supremo, que usou como recipiente daquele imenso poder, o corpo do deus da destruição, Bios, e então, o ser supremo, apareceu na frente de Goku. Quem é você? Eu sou a reencarnação do seu pecado, pode me chamar de Deus Supremo da Destruição. Não queríamos chegar a esse ponto, e usar esta técnica, mas fomos forçados a usá-la. De forma alguma, nós poderíamos permitir que você nos matasse. Você não entende, mas seria muito humilhante para todos nós, que um Saiyajin pudesse ter nos eliminado dessa maneira. Mas agora com todos os nossos poderes reunidos em um só corpo, as coisas serão totalmente diferentes. Esta é apenas uma das técnicas que todos nós como deuses da destruição aprendemos, porém, é a única que achávamos que nunca teríamos que usar novamente. Até que apareceu você, um mero Saiyajin, e envergonhou todos nós, os deuses da destruição, juntos, de uma só vez, e isso é totalmente inaceitável. Isso é muito interessante, espero que desta vez, vocês possam me divertir um pouco, senão, eu vou ficar muito decepcionado com vocês, deuses da destruição. Eu vou ser bonzinho, e deixar você começar. O que você está dizendo? Eu vou dar a você uma chance de lançar em mim sua técnica mais poderosa. Prometo a você que eu não vou me esquivar dela. O que este Saiyajin está pensando? Eu não posso acreditar, ele quer provocar sua própria morte. Eu realmente achei que ele tinha deixado de ser estúpido. Mas vejo que ele ainda continua sendo o mesmo completo idiota de sempre. Meu ataque vai acabar com sua vida instantaneamente. Foi bom conhecê-lo, Saiyajin, mas é hora de você morrer. Então, ele usa uma de suas técnicas mais poderosas.
técnica que foi chamada de exterminadora de almas. Morra Saiyajin. No momento em que aquela técnica atingiu Goku, provocou uma grande explosão, que tinha magnitudes universais e fez com que milhares de planetas próximos fossem completamente destruídos, chegando a chamar a atenção de Zeno. E aquela técnica parecia ter surtido efeito, porque o Ki de Goku não foi sentido em nenhum lugar. E isso fez com que ele acreditasse que Goku estava morto. Realmente Goku era um idiota. Em todas as vezes que pensamos em matá-lo, nunca pensamos que teríamos que chegar a este ponto. Isso é lastimável. Logo depois dos destroços causados pela explosão, Goku se levanta com alguns ferimentos e diz: "Bom, eu lhe dei a oportunidade, e você não soube aproveitar. E isso significa que agora é a minha vez, e eu vou eliminá-lo." Naquele momento, Goku, em seu estado de instinto superior, rapidamente vai em direção ao Deus da Destruição Supremo, e lhe acerta um golpe forte no estômago, fazendo-o sangrar. Como isso é possível? Ele ainda é poderoso demais. O golpe que ele me deu quase me deixou sem ar. Então, ele ataca Goku, acertando nele vários golpes, deixando Goku até um pouco surpreso, ao ver que ele ainda conseguia reagir depois daquele golpe. Depois de alguns minutos, Goku estava sendo oprimido pelo poder do Deus Supremo, acertando vários golpes em Goku, e ele não parava em nenhum momento. O que houve, Goku? Não está se divertindo? Mais minutos depois, Goku diz: "Já chega. É hora de mostrar todo o meu poder." O que? O que você quer dizer com isso? Não vai me dizer que você tem uma outra transformação além dessa? É claro que sim, e tenho poder suficiente para acabar com essa luta agora. Vou acabar com você em um instante. Naquele momento, Goku aumentou ainda mais o seu poder, para usar a sua mais poderosa transformação, o Super Saiyajin 3 Superior, que fez com que a fusão suprema dos deuses parecesse um monte de lixo. Sim, agora eu usei o meu verdadeiro poder. Enquanto isso, do outro lado do universo, Zeno tinha sentido um grande poder. E ele não sabia o que estava acontecendo nos universos, e imediatamente se dirigiu para o lugar de onde estava vindo aquele poder. O poder de Goku era extremamente gigantesco. Foi algo que até deixou Dai Shinkan sem palavras. Mas que poder imenso é esse? De onde será que ele está vindo? Zeno foi até o local, e não me permitiu acompanhá-lo. Eu temo pelo que possa acontecer com o rei Zeno. Possivelmente, o dono desse poder imenso não é um adversário qualquer. Algo me diz que está acontecendo alguma coisa muito grave. Eu nunca senti tanto poder assim, não posso deixar Zeno sozinho, seria um risco muito grande. Eu devo protegê-lo a qualquer custo, não me importo se ele disse para eu ficar aqui. Tenho que garantir que esteja tudo bem com ele. Finalmente, Goku tinha mostrado todo o seu poder. Quero avisá-lo, que este é o máximo do meu poder. Se eu fosse você, eu não tentaria atacar. Eu preferiria ter uma morte rápida, do que sofrer as consequências. O Deus da Destruição Supremo ficou sem palavras ao ver todo o poder que Goku tinha. Os deuses nunca tinham visto tanto poder, no entanto, ele disse: "Você realmente acha que eu ficaria com medo, só porque você está dizendo essas bobagens? Não seja ridículo, eu posso ter notado algo diferente em você, mas de qualquer maneira você ainda é apenas um Saiyajin. Depois de matá-lo, nós vamos lembrar de você para sempre, porque você nos fez recorrer a essa desagradável fusão para derrotá-lo. É uma humilhação que teremos que suportar, mas eu sei que você será o primeiro e o último a conseguir isso. Mas, você vai direto pro inferno por ousar nos enfrentar." Bem, eu vejo que você não quer me ouvir, então você vai morrer da pior maneira possível.
Você realmente acha que consegue me vencer com esse poder insignificante? Agora eu vejo que o estúpido aqui é você. Você deve estar me implorando para não matá-lo, mas seu orgulho não vai deixá-lo dizer isso. Eu sei que no fundo, você sabe que não será capaz de fazer absolutamente nada contra mim. Já lhe dei tempo demais, tanto que até deixei você me acertar primeiro com aquele ataque ridículo. Mas, agora é a minha vez de lançar o meu ataque. É melhor que você viva com esse trauma, mas eu vou ser gentil, vou matá-lo para evitar uma humilhação maior. Isso é o que você diz, cale a boca, e desapareça, Saiyajin. E o Deus Supremo da Destruição usa uma de suas técnicas, mas isso não causou qualquer efeito em Goku, deixando-o um pouco confuso, porque não tinha acontecido absolutamente nada com ele. O que você fez? Eu não senti nada, mas como você é patético. Mas como? O que aconteceu com a minha técnica? Não aconteceu nada com ele. É a primeira vez que não tem efeito sobre um mortal, mas o que aconteceu? Eu lhe disse, não é necessário você tentar encontrar algum erro na sua técnica. Você sabe perfeitamente bem o que vai acontecer, só não quer aceitar isso. Você é completamente estúpido, você não pode fazer nada contra mim. O Deus Supremo sabia que no fundo, não podia fazer mais nada. Mas não conseguia aceitar que estava prestes a ser derrotado pelo Saiyajin. Maldito, quem você pensa que é? E ele começa a jogar milhares de esferas de energia em Goku. Mas o Saiyajin consegue se esquivar sem qualquer dificuldade. Você é lento demais. Tome isto. E Goku, com apenas um golpe, acerta o Deus, que é mandado para longe batendo contra várias rochas. Mas como? Mais uma vez esse maldito Saiyajin acabou com a gente, não pode ser. Temos que admitir que não podemos fazer nada contra ele nessa forma, ele ficou muito forte. Então Goku diz: o que você vai fazer agora? Diga suas últimas palavras, antes de morrer. Eu também devo admitir que estou surpreso, porque você me fez liberar todo o meu poder. Eu não achava que alguém como você poderia fazer isto. Me sinto humilhado. Mas bem, agora é hora de acabar com isso. Ele sabia que não poderia fazer absolutamente nada naquele momento. O que diabos nós fizemos? Esse maldito é muito superior a nós. Não temos outra escolha, a não ser continuar atacando até o fim. Não vamos nos render a esse idiota arrogante. Bem, eu vejo que você quer morrer sem dizer qualquer coisa, isso me parece algo muito sincero, não dizer mais nenhuma palavra. Goku se prepara para lançar sua técnica final, mas, inesperadamente, o Deus da Destruição tenta em vão atacá-lo novamente, e isso deixa Goku surpreso e com muita raiva. Maldito insolente! Como você se atreve a me atacar? Agora, você vai sofrer as consequências. Goku, naquele momento, se prepara para lançar sua técnica. Mas alguns instantes de lançá-la, Goku sente uma presença estranha, bem atrás dele, que o fez desfazer a técnica e virar rapidamente, porque quem estava atrás dele, naquele momento, era nada menos que o rei de tudo, Zeno-sama. Ao ver isso, Goku fica muito surpreso. O Deus Supremo também fica espantado ao ver o grande Zeno-sama. Mas o que ele está fazendo aqui? Então foram vocês que causaram tudo isso? Deuses da destruição, por que vocês se fundiram? Então Zeno olha para Goku e diz: Olá Goku, como você está? O que você está fazendo aqui? Mas que surpresa, você veio, Zeno. Eu não esperava vê-lo. O que você está fazendo neste lugar? Tenho algo a dizer. Você é a razão pela qual estou aqui. Diga-me Goku, o que aconteceu? E agora que percebi, por que você não foi me visitar? É sobre isso que eu quero falar com você, Zeno. Há alguns anos atrás eu fui treinar, inocentemente na sala do tempo. E os deuses fizeram uma armadilha e me trancaram naquele lugar por muito tempo. Eu acho que foi em parte, porque você e eu éramos amigos muito próximos.
Mas por que diabos vocês fizeram isso? Vocês sabiam que estavam proibidos de mexer com o Saiyajin Goku. Por causa dessa desobediência eu vou punir todos vocês. Zeno, acho que não é mais necessário, porque eu vou matar aqueles idiotas. Não, Goku, o que você está dizendo? Não pode matá-los, eles são os únicos capazes de realizar esse trabalho. Quando disse que iria puni-los, eu não quis dizer matá-los. Sinto muito, Zeno, mas essa é a única maneira de acabar com isso. Não, Goku, mesmo que sejamos amigos, eu não vou permitir que você faça isso. Acabar com suas vidas é algo que só eu posso decidir, eles não podem ser substituídos facilmente, e é por isso que eu decidi não matá-los, em várias outras ocasiões. Eu sou o único que decide isso, Goku, esse não é o seu trabalho. Bem, eu vejo pelas suas palavras que você não entendeu. Eu acho que você vai me matar se eu tentar, não é? Mas é óbvio, a nossa amizade não é mais importante que o bem-estar dos universos. Aqueles que eu eliminei, não foram simplesmente por causa da raiva. Foi porque eles tinham se voltado contra mim, e eu tive que eliminá-los. Então eu não tenho outra escolha, a não ser enfrentar você. Ninguém vai me impedir de me vingar desses malditos que me trancaram na sala do tempo. Goku, eu estou avisando. Se você tentar me desobedecer, eu vou desaparecer com você instantaneamente. É melhor você não fazer nada. Zeno, eu não tenho nenhum problema com você, a minha vingança é contra esses malditos. Mas, se você tentar me impedir, eu serei obrigado a matá-lo. Quase sendo derrotados por Goku, os deuses da destruição se fundem para tentar derrotar o Saiyajin, obrigando Goku a usar sua poderosa transformação. O Super Saiyajin 3, superior. O poder que Goku emanava era tão grande, que despertou a curiosidade de Zeno-sama, que foi até o local, saber quem era o responsável por emitir aquele imenso poder que havia abalado as estruturas do universo. Chegando no local, Zeno se depara com os deuses e Goku. Goku conta a Zeno o que houve com ele na sala do tempo, e promete se vingar. Seu ódio e rancor era tanto, que Goku ameaça matar os deuses da destruição, mas Zeno diz a Goku que não faça isso. Caso contrário, o eliminaria em um instante, mas Goku não vê outra alternativa, a não ser enfrentar Zeno-sama. Seja nosso apoiador, assim poderemos postar mais vídeos por semana para você. Clique no link na descrição. E não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário, e se inscrever no canal, isso também ajuda demais. Um beijão e bom vídeo! Zeno fica surpreso ao ouvir aquelas palavras e diz: Nunca acreditei que Goku tentaria me desafiar dessa maneira. Goku, você não sabe o que está dizendo. Você não vai impedir minha vingança, Zeno. Eu não queria ter que enfrentá-lo, mas as circunstâncias me obrigaram a fazer isso. Pior para você, que vai morrer para proteger esses malditos deuses insignificantes, as coisas nem sempre são do jeito que você quer, você não tem esse direito. Depois de tudo, você se comporta como se fosse uma criança mimada. Apesar de seus milhões de anos de existência, você nunca soube como gerenciar o universo tão bem, parece que este papel de rei do universo é um cargo muito grande para você. Qualquer um no universo faria um trabalho melhor. Zeno-sama ficou sem palavras quando ouviu o que Goku disse. Nunca ninguém tinha sido tão direto com ele, obviamente, porque todos tinham medo dele. Um dos guardiões de Zeno-sama diz a Goku: O que você disse? Como se atreve a desrespeitar o rei de tudo, Zeno-sama? Zeno estava muito bravo, Goku havia atingido com força o seu orgulho e ele disse: Como você é capaz de querer me enfrentar? Infelizmente, você não é mais o Goku de antes, que eu costumava brincar. Você nem é mais a sombra daquele Goku bondoso, um grande amigo. Você passou muito tempo naquele lugar, e isso acabou influenciando na sua personalidade. Você não tem mais nenhuma utilidade para mim agora, então eu não terei nenhum problema em acabar com sua vida.
Chega, Zeno. Eu vou fazer você desaparecer de uma vez por todas. Zeno-sama, ao ouvir isso, diz: Isso é inadmissível. Agora, é tarde demais para você se arrepender, Goku. Zeno, depois de dizer essas palavras em um tom muito sério, diz: Desapareça. E ele usa a técnica que usou para eliminar os universos, mas dessa vez usou em Goku. Já chega. Zeno-sama, aperta as mãos para fazer desaparecer qualquer coisa que ele queira. Então, ele usa sua técnica fazendo com que Goku desaparecesse. Ao menos isso, é o que Zeno pensou que tivesse acontecido. Eu te disse que você não deveria ter me desafiado, Goku, você morreu por ser estúpido. Os deuses viram tudo o que aconteceu e agradeceram por Zeno tê-lo matado. Já que eles teriam morrido se ele não tivesse chegado a tempo. Então Zeno diz que não puniria mais os deuses, vendo que eles tinham razões muito justas para ter feito aquilo. E percebeu que Goku merecia morrer. Embora os deuses realmente devessem ser punidos, porque foram responsáveis por causar tudo isso. A personalidade de Goku só havia mudado porque foi trancado na sala do tempo por eles. Eles disseram a Zeno que eles não podiam desfazer a fusão. Mas Zeno iria usar seus poderes para desfazê-la, no entanto. Antes que ele pudesse fazer isso, algo havia acertado o Deus Supremo pelas costas, o fazendo sangrar. Zeno olha rapidamente e percebe que Goku ainda estava vivo, apesar dele ter usado sua técnica. O Deus Supremo, que estava caído no chão e ainda com vida, se perguntou como ele ainda estava vivo. Zeno-sama acabou de eliminar ele. Bem na minha frente. Eu não aguento mais esse Saiyajin maldito. Depois de alguns segundos, ele morre, devido à energia destrutiva do Saiyajin. Zeno-sama fica chocado com aquilo. Maldito! Você os matou. Mas como é que você ainda está vivo? Droga, você deveria ter desaparecido. Zeno, eu estou em um nível totalmente superior a você, e eu sou muito mais poderoso agora, e é por isso que sua técnica não me faz nem cócegas. Você já teve sua vez de atacar, agora é a minha. Cale a boca. Peguem ele. Naquele momento os guardiões de Zeno-sama vão para cima de Goku, se movendo de forma muito coordenada e precisa, de forma que tais movimentos surpreenderam Goku um pouco. Mas mesmo sendo fortes e rápidos, eles não podiam fazer nada contra o Saiyajin. Então, Goku, com um único golpe, manda os dois guardiões para longe, fazendo-os bater contra várias pedras. Eu disse a você que você já teve sua chance, agora é a minha vez. E você vai morrer. Goku estava prestes a atacar Zeno. Mas de repente, Daishinkan aparece. Ao ver isso, Zeno-sama pergunta a Daishinkan: Mas o que você está fazendo aqui? Eu ordenei que você não viesse atrás de mim. Mas Zeno-sama, eu vim porque eu sentia que você estava em perigo, esse mortal não é mais aquele fraco que ele era antes. De alguma forma, ele aumentou seu poder brutalmente. E agora ele é muito poderoso. Daishinkan, eu ordeno que você vá embora. Eu não vou repetir de novo, saia daqui. Eu sozinho posso acabar com esse idiota. Daishinkan se recusa a ir embora. E Goku diz a ele: Então, você também quer me enfrentar? Espero que você saiba que eu eliminei o Whis. Quando ele tentou proteger um dos deuses da destruição, e se você tentar me enfrentar, você vai ter o mesmo destino que ele. Zeno-sama ameaça Daishinkan novamente, e diz que vai eliminá-lo se ele não deixar o lugar imediatamente. Mas novamente ele se recusa a ir embora. Goku diz a ele para ficar, porque ele também o enfrentaria. Eu vou lutar com você primeiro, Daishin, depois eu cuido de você, Zeno. Finalmente alguém que pode me entreter um pouco. Aqueles deuses eram fracos demais e me deixaram entediado.
Eu vejo que não tenho escolha, Goku, vamos lutar. Eu nunca pensei que um momento como este chegaria. Embora eu imaginasse que alguém como você poderia ir longe demais. É estranho que alguém como eu enfrente um ser que só existe há algumas décadas. Daishin, eu não me importo, eu vou te matar, e depois, vou fazer o mesmo com Zeno-sama. Os dois começam a lutar, causando tanta destruição que as ondas são sentidas até mesmo pelos multiversos, causando impacto em todos eles. Até a própria realidade começava a ser alterada por todo aquele imenso poder. Foi algo nunca visto antes. Daishin-kan, pela primeira vez, foi obrigado a lutar a sério. Daishin-kan usa uma técnica para imobilizar Goku. E não importava o quanto Goku tentasse, ele não podia se mover. Daishin-kan tenta acertar Goku, aproveitando que ele não podia se mover. Goku não sabia o que estava acontecendo com ele, e Daishin-kan estava causando-lhe muitos problemas. Goku havia recebido vários golpes de Daishin-kan. E finalmente, ele consegue sair daquela técnica e acerta Daishin-kan, com um golpe muito forte que o faria bater contra várias rochas. Mas desta vez as coisas foram bem diferentes, porque Daishin-kan era um pouco superior a ele. Daishin-kan estava se movendo tão rápido, que Goku não foi capaz de acompanhar seus movimentos. Goku ficou chocado porque não acreditava que ele tinha tanto poder. Eu estou impressionado, Daishin, você é mais forte que eu, não posso acreditar que vou ter que recorrer a isso, vou ter que usar minha transformação final. Como assim uma transformação final? Naquele momento, Goku começa a aumentar o seu poder. E começa a emitir uma grande luz e seu aumento de poder seria sentido por todos os universos, deixando todos com um pavor absoluto. Todos rezavam para que esse poder não fosse de um ser maligno. Daishin-kan, ao ver isso, diz: mas você acha mesmo que um simples aumento de poder será o suficiente para me vencer? O que faz você acreditar nessa tolice? Imediatamente, por detrás da poeira viria um ser com uma aparência totalmente diferente, que deixou Daishin-kan sem palavras. Como eu te disse, eu nunca pensei que eu teria que usar essa transformação contra algum adversário, mas eu te parabenizo. Você foi o primeiro a conseguir. No entanto, você vai desejar que isso nunca tivesse acontecido. Saiba que este é o meu estado perfeito. Levei centenas de anos para aprender a dominá-lo, é um estado muito além do instinto superior. Mas o que você está dizendo? Quer dizer que este estado é um nível maior que o instinto superior? Deixe-me explicar. Este estado está além da compreensão divina, ela aperfeiçoa todas as transformações e técnicas. O instinto é apenas a origem, o começo deste poder. Contudo, essa transformação é totalmente diferente, embora o instinto seja a origem, essa é a forma final. Essa forma me permite prever cada ação que meu adversário tome, mesmo antes que ele pense nela. Esta forma tem um poder de destruição, apenas comparado a Zarama, um ser que aparentemente nunca apareceu em milhões de anos que está preso, dentro da sala do tempo. Eu também aprendi tudo sobre o multiverso, a história, e tudo o que a compõe. Obrigado, Sr. Kaiô. Não é possível. Como é que um mortal poderia chegar a esse ponto? Mesmo eu, tentei chegar a esse estado, mas foi totalmente impossível, então eu me rendi, e nunca mais tentei aprender aquilo novamente. Como é que você pode superar até mesmo as divindades? Poucos aperfeiçoaram o instinto superior, mas eu nunca pensei que alguém poderia alcançar a fase perfeita ainda mais sendo um mortal. Definitivamente, Daishin-kan sabia que apenas Zarama possuía tal poder. Como e por que ele desafiou o Zeno-sama? E ele também quebrou várias regras do universo. Goku, eu não me importo que você tenha aperfeiçoado este estado. Eu não vou permitir que você continue quebrando as regras.
Daishinkan, a toda velocidade, vai ao encontro do Saiyajin, mas Goku antecipou cada movimento de Daishinkan. Embora eles tenham sido feitos instantaneamente, Goku, em um piscar de olhos, faria Daishinkan cair no chão, sem ser capaz de se mover. Eu te disse Daishin, por que tentar, se você sabe que não pode fazer nada? Aceite que eu superei você. De fato, você nunca se preocupou que houvesse alguém superior a você. Porque você só via pessoas, como meros mortais fracos, mas agora as coisas ficaram um pouco diferentes. Por tentar proteger Zeno, você irá morrer junto com ele. É claro que eu vou te perdoar, se você nunca mais me incomodar. Zeno-sama, ao ouvir isso diz: de jeito nenhum. Você matou os deuses bem na minha frente, quando te disse que você estava proibido de fazer isso. Você desobedeceu minhas regras e eu não vou te perdoar por isto. Daishinkan, pare, não continue a luta. Eu tenho que resolver isso sozinho, vá embora. Zeno-sama, você acha que tem poder suficiente para acabar comigo? Não se preocupe Goku, tenho muito mais do que você imagina. Então Zeno se aproximaria de onde seus guardiões estavam, e naquele momento, uma grande luz cobriu o lugar. Zeno-sama se fundiu com seus guardiões, e isso deixou Goku surpreso. Mas que diabos você acabou de fazer? Você acabou de se fundir? Isso mesmo, e com esse novo poder, eu vou te derrotar. Interessante. Eu vejo que seu corpo mudou muito de forma. Vai ser mais divertido para mim. Você está rindo? Espere, até ver todo o meu poder. Zeno, eu devo te dizer que não importa o que você faça. Eu sou muito superior e você não pode fazer nada contra isso. Todo mundo tem medo de você, mas eu nunca tive. Afinal, os medrosos são os únicos que nunca fazem nada, e ficam presos em um único ponto. É por isso que eles não deveriam existir. O medo é uma doença, e é a mais perigosa de todas. Só serve para ocultar nossas verdadeiras capacidades. De qualquer forma, eu entendo um pouco o medo em relação a você. Porque você destrói planetas e universos por razões estúpidas. Mas acabou. Você se opõe às minhas ações, e é por isso que você vai morrer. Eu te dei uma chance e você desperdiçou. Que idiota você é! Goku, você deveria ter sido mais cuidadoso com suas palavras. Eu sou o rei de tudo, Zeno-sama. Eu não me importo com o que você diz, você vai morrer. Zeno vai para cima de Goku e o faz recuar. Zeno acerta em Goku milhares de golpes, mas, contra todas as probabilidades, Goku impediu todos os golpes sem muito esforço. Zeno decidiu aumentar seu Ki e mostrar todo o seu poder a Goku. Agora, ambos estavam com o máximo dos seus poderes. Seu poder aumentou muito, mas eu continuo dizendo a você que você é estúpido, não continue tentando, você sabe que vai morrer. Sem dizer nada, Zeno aparece por trás de Goku, enquanto ele estava distraído. E deu um forte golpe no Saiyajin, que iria mandá-lo para longe. Goku, que estava caído no chão, se levanta e diz: você jogou sujo, e por isso você vai pagar. Rapidamente, Goku, com toda a sua velocidade, vai para cima de Zeno, acertando uma enorme quantidade de golpes. A luta estava frenética. Mas algo aterrorizante estava acontecendo. Por causa disso, Daishinkan, que estava assistindo a luta, diz a Zeno-sama que ele deveria parar agora, o mais rápido possível, caso contrário, ele iria destruir todos os universos. Não pode ser. É pior do que eu pensava. Rei Zeno, você se lembra dos 4 supremos demônios? Claro que sim, mas o que há de errado? Por que você está dizendo isso agora? Por causa da sua luta com Saiyajin, vocês estão causando distúrbios no tecido dos universos e no portal que nós fechamos há milhões de anos, e ele está se abrindo novamente.
E se deixarmos que esse portal seja aberto completamente, aqueles 4 demônios supremos vão escapar. Derrotamos eles, há milênios atrás, mas se eles aparecerem agora, seria quase impossível trancá-los novamente. Zeno-sama, você deve terminar a luta agora. Goku, ao ouvir isso, disse a Daishinkan. Espere. Você disse, 4 demônios supremos? Eu estou muito curioso, para saber o quão poderosos são esses tais demônios. Me parece algo muito interessante. De qualquer maneira eu não posso permitir que eles saiam. Naquele momento Zeno e Daishinkan tentam fechar o portal, antes que ele abra novamente. Mas algo inesperado acontece. Goku e Zeno estavam tendo uma luta muito intensa, que causou uma enorme alteração no tecido da realidade, fazendo com que a mesma fosse alterada de tal forma que trouxe graves consequências. Tanto poder fez coisas que em milhões de anos jamais alguém imaginou, nem os deuses e nem os anjos. Nos tempos antigos, se falava sobre uma história de 4 demônios que apareceram milhões de anos atrás, e causaram um desastre enorme em todos os universos. Eles eram implacáveis, ninguém, nem Zeno, era capaz de detê-los, eram extremamente poderosos. Até hoje, o único ser que foi capaz de fazer algo contra eles, foi Zarama. Ele os trancou com a ajuda de Daishinkan e Zeno. Desde então, eles permaneceram presos por milhões e milhões de anos. Permaneceram assim, até a batalha de Goku e Zeno, quando o portal começou a se abrir novamente. Seja nosso apoiador, assim poderemos postar mais vídeos por semana para você. Clique no link na descrição. E não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário e se inscrever no canal, isso também ajuda demais. Um beijão e bom vídeo. Naquele momento, Zeno-sama e Daishinkan tentaram impedir que isso acontecesse, mas foi totalmente inútil. O desejo daqueles 4 demônios de sair era muito mais forte que o poder de qualquer um, naquele momento. Mas o que está acontecendo, Daishinkan? Não podemos fechá-lo. Aparentemente aquela dimensão não pode mais suportar todo esse poder. A qualquer momento o portal vai se abrir. Sim, Rei Zeno, é tarde demais para podermos fechá-lo. Naquele momento os 4 demônios supremos saíram daquele lugar. E apareceram imediatamente na frente de Goku, Daishinkan e Zeno. Maldito Goku, olha o que sua estupidez causou. Por conta desse seu capricho inútil, agora você vai ter que resolver esse maldito problema. O que você está dizendo? Se você não tivesse atrapalhado minha vingança, nada disso teria acontecido. Cale a boca, seu maldito. Você acabou de colocar a existência do universo em risco, tudo isso é culpa sua. Naquele momento Daishinkan e Zeno saíram rapidamente daquele lugar, sabendo que eles não poderiam fazer absolutamente nada contra aqueles demônios. Deixando assim tudo para Goku. Enquanto isso acontecia, em outro lugar, Vegeta estava treinando com os habitantes do planeta Yardrat. Os mesmos que ensinaram a técnica do teleporte a Goku. Ele queria se vingar de Goku pela humilhação que ele havia sofrido. Os Yardrats criaram, a pedido de Vegeta, um protótipo igual à sala do tempo que havia na Terra. Vegeta estava treinando naquele local e surpreendentemente, embora ele estivesse em outra dimensão, ele podia sentir um poder monstruoso. Mas de quem é esse poder? De onde vem? Será que é Kakaroto? Não, não pode ser ele, eu sinto 4 seres com um poder esmagador. O que diabos está acontecendo lá fora? Enquanto isso, Goku estava frente a frente com aqueles 4 demônios e um deles pergunta: quem é você? Você é amigo daquele anão insignificante, chamado Zeno? O que você faz aqui? Goku fica muito irritado ao ouvir essas palavras e responde: eu não sou amigo de ninguém,
muito menos desse maldito Zeno. Eu sei quem vocês são, e eu sei o que vocês fizeram no passado. Mas como você sabe tudo isso, mortal? Como eu não saberia se todos só falavam de vocês? Eu nunca acreditei neles, mas eu vejo que eles não estavam brincando. E o que você vai fazer agora, mortal? Você será minha primeira vítima. Mal posso esperar para te matar, passei muito tempo trancado naquele lugar, eu sinto muita falta de matar alguém. Isso mesmo, Kamurai, vamos matar esse idiota, e então, vamos atrás de Zeno, e do cachorrinho dele, o tal de Daishinkan. Assim como Zeno e Daishinkan, esses idiotas também acham que sou um simples mortal e podem me matar. Eu acho que isso vai ser muito interessante. Kamurai, cuide logo desse idiota, a cara dele já está começando a me irritar. Bem, eu vejo então, que você vai ser o primeiro a me enfrentar. Desta vez eu não posso ficar tão confiante, devo tomar muito cuidado com esses caras, eles possuem técnicas devastadoras, e se eu não pará-los a tempo, podem me causar problemas. Ataque mortal, eu vou deixar você atacar primeiro, eu juro que não vou me proteger. Mas como você é estúpido, você vai lamentar profundamente por isso. Nesse momento, Goku, com todo o seu poder, vai para cima do demônio, e acerta milhões de golpes em apenas alguns segundos. Cada golpe de Goku era extremamente poderoso. O corpo desse demônio ficou completamente destruído. Mas como você é idiota, eu disse que você iria se arrepender. Eu não pensei que seria tão fácil acabar com você, estou decepcionado. Esses demônios não são nada do que eu esperava. Quando Goku estava distraído, ele recebe um forte golpe nas costas, que foi feito por este mesmo demônio. Goku cai no chão, após este forte golpe, e ao olhar, ele percebe que o demônio Kamurai estava em perfeitas condições, e que suas feridas desapareceram completamente. Ele tinha se regenerado. Isso não acabou, mortal, agora é minha vez. Então, o demônio vai com toda a velocidade para cima de Goku, acertando nele milhões de golpes. Mas Goku, novamente, fez questão de deixá-lo em um estado deplorável. Mas toda vez que Goku fazia isto com o demônio, ele se regenerava, e aparecia como se nada tivesse acontecido. O pesadelo de Goku estava apenas começando. O demônio conseguia regenerar seu corpo daquela forma, porque ele estava roubando a energia, toda vez que Goku batia nele. Mortal, eu acho que já roubei poder suficiente para te matar. Eu amo matar meus oponentes com seu próprio poder, é muito divertido. Mas o que você está dizendo? O que está acontecendo? De repente, Goku perdeu a transformação de seu estado perfeito e havia retornado ao seu estado anterior. Mas o que é isso? O que você fez comigo? Vou te explicar, seu mortal idiota. Por causa da sua estupidez, cada golpe que você me acertou, você me deu pequenas quantias do seu poder. Cada vez que um de seus punhos tocaram meu corpo, ele absorveu um pouco da sua energia. Isso não teria acontecido, se você não tivesse me dado milhões e milhões de golpes, essas pequenas quantias roubadas se tornaram algo gigantesco. Isso é o que acontece, quando você não consegue entender o seu inimigo, seu idiota. Você é enganado com muita facilidade. Fiz com que você acreditasse que a luta estava muito fácil. Maldito, você nunca deveria ter deixado aquele lugar imundo, eu não me importo com o que você diz, eu não vou deixar você com vida. Morra, maldito. Goku ainda estava com muita raiva pelo que tinha acontecido, com sua estupidez, ele continuaria batendo no demônio, e consequentemente, perdendo cada vez mais poder. Mas que desperdício, este mortal tem muito poder e ele não sabe como usá-lo. Maldito demônio, você roubou todo o meu poder, eu juro que você vai pagar por isso. O demônio Zumi, naquele momento, aparece atrás de Goku, e lhe acerta um golpe na cabeça, que o deixaria inconsciente. O demônio estava prestes a atacar Goku, mas de repente, um dos outros demônios aparece e diz:
Espere. Não o mate, não seja um idiota. O demônio fica surpreso com as palavras e diz: Mas o que você está dizendo? Por que eu não posso matar este mortal? Mas o que você quer dizer com isso? Por que eu não mataria esse mortal, se ele claramente tinha a intenção de me matar? Você está ouvindo o que está dizendo? Não é possível que você não perceba. Se você matá-lo, você estará desperdiçando alguém com poderes impressionantes. Poderes superiores aos seus, antes de você roubar dele. E por que eu deixaria vivo alguém que poderia ter sido mais poderoso do que eu? Acredite ou não, ele pode ser de grande utilidade. Vamos fazê-lo se juntar à nossa equipe. Nesse estado, ele não pode fazer nada contra nós. Vamos esperar ele acordar, apesar daquele golpe do Zumi, ele vai ficar bem. Talvez, o Rei Demônio Supremo nos agradeça. Não fale sobre ele neste multiverso, alguém pode estar ouvindo, lembre-se disso. Ele nos disse que apenas Zeno-sama sabia de tudo. Eu não tinha pensado nisso, eu não sei o que aconteceu comigo. Bem, é hora de irmos. Vamos levar esse mortal com a gente. Depois de algum tempo, Goku tinha acordado em um lugar desconhecido. O que ele percebeu naquele lugar, era totalmente diferente do que ele estava acostumado. Mas que lugar é esse? Que estranho. A última coisa que me lembro, é que um dos malditos demônios, me acertou na cabeça. Goku lembrou disso, mas instantaneamente os demônios perceberam que ele havia acordado e foram até ele. Eu sei que você não entende o que está fazendo neste lugar, mas antes que você diga qualquer coisa, saiba que poderíamos ter te matado naquele momento. Mas, no entanto, nós decidimos não acabar com sua vida. Seus idiotas. Vocês cometeram um grande erro. Goku, após dizer isso, vai para cima, e ataca um dos demônios. Mas Zumi agarra-o, fortemente e diz: Você não pode fazer nada. O que aconteceu com a outra parte do meu poder? Eu achei que iria recuperá-lo. O que aconteceu comigo? Bem, só há uma maneira de recuperá-lo. É se ele der o seu poder de volta. E por enquanto, eu acho que ele não tem planos de fazer isso. Malditos, isso não vai ficar assim. Você não vai continuar com essa arrogância por muito tempo. Já temos algo planejado para você. Você pode se juntar a nós, e fazer parte da Suprema Elite Demoníaca. Você seria de grande ajuda para nós, e você seria uma parte fundamental da equipe. E se eu disser não, então o que vai acontecer? Vão me deixar ir como se nada tivesse acontecido? Óbvio que não. Já sei qual é o plano deles, mas infelizmente, nesse estado eu não posso fazer nada. Não tenho outra escolha, eu vou ter que me juntar a eles. Tudo bem então, eu vou fazer parte dessa elite estúpida. É assim que eu gosto, você foi muito inteligente em aceitar, mas eu quero que você seja respeitoso conosco, porque agora, você vai fazer parte da equipe. Mas me digam onde estamos. Bem, Akira, é melhor você explicar isso. Escute, mortal, agora você está dentro de outro universo, especificamente, o universo dos demônios. O que você está dizendo? Um outro multiverso? Diferente do que todos pensam, não há apenas um multiverso. Zeno é o único que sabe, e nunca contou a ninguém sobre isso. Nem mesmo ao Daishinkan, que esteve com ele por milhões e milhões de anos. Ele nunca quis que a verdade fosse conhecida. O Rei Demônio Supremo nos disse há muito tempo atrás, e só eu e os outros Demônios Supremos sabemos disso. E por que você está contando isso, para alguém como eu? Você tem que conhecer toda a história, para saber o motivo de você estar aqui. Você é o único ser de outro multiverso, que chegou a entrar neste. Bem, tudo aconteceu há bilhões e bilhões de anos atrás. O Deus Criador teve 2 filhos. Um chamado Zarama, e o outro Shimuko, que era um demônio.
Havia 24 universos. Shimuko tinha ciúmes de seu irmão, e ambos lutaram há muitos anos, pelo poder dos universos. Até que um dia seu pai, cansado disso, decidiu dividi-lo em dois, e cada um ficou com uma metade. Então, eles foram chamados de multiversos. Seu pai havia colocado uma barreira entre os dois multiversos, tornando impossível para alguém de um multiverso passar para outro. O tempo passou, e o Deus Criador decidiu deixar de existir, porque já havia completado seu trabalho, e não pensava em fazer mais nada. Então, isso fez com que a barreira que ele havia colocado entre os multiversos desaparecesse. O Rei Demônio Supremo nos enviou para atacar este multiverso, mas Zarama, com a ajuda de Zeno e Daishinkan, nos aprisionou em uma outra dimensão. Depois disso, Zarama conseguiu reconstruir a barreira, e desde então ele nunca mais despertou, e foi assim que dois multiversos foram criados. Goku ficou sem palavras quando ouviu tudo aquilo. Agora eu entendo o que eles planejam fazer. E esse é o plano criado por nosso Rei Demônio Supremo: vamos dominar os dois multiversos. Falando nisso, devemos ir para onde o rei está, e informá-lo de um novo aliado. Espero que ele nos agradeça. Naquele momento, eles foram para onde o Rei Supremo estava. Goku estava pensando: assim que eu recuperar minha energia, eu vou matar esses malditos demônios por terem arruinado meus planos e por roubarem meus poderes, mas enquanto isso, eu vou ter que fingir ser aliado deles. Chegando aonde o Rei Demônio Supremo estava, todos eles se prostraram diante dele, menos Goku, que não parecia ter medo. Mesmo que ele soubesse quem ele era. Os demônios ficaram surpresos ao ver que Goku não se prostrou diante do Supremo Rei Demônio. Saiyajin, ajoelhe-se. Você não sabe quem está bem na sua frente. Mas é claro que eu sei, você me disse isso várias vezes. O Rei Demônio fica muito surpreso, porque ele não via os demônios há milhões de anos e agora eles apareceram. Que surpresa! Finalmente vocês chegaram. Me digam, quem é esse que vocês trouxeram? Ele é um mortal que encontramos no outro multiverso, depois que nos libertamos do confinamento que Zarama nos colocou há milhões de anos atrás. Acreditamos que ele teve uma briga com Zeno-sama. Estamos falando de um mortal que enfrentou o rei daquele multiverso. Bem, o fato é que Kamurai novamente usou a sua técnica para roubar poderes de seus inimigos, e se ele não tivesse feito isso, talvez aquele Saiyajin poderia tê-lo derrotado. Então, nós o convencemos a se juntar a nós, e contei a ele nossos planos. Mas o que há de errado com vocês? Eu não dei permissão em nenhum momento para trazerem alguém de outro universo aqui. Bom, já que ele está aqui, eu vou ter que aceitá-lo, mas um de vocês terá que pagar por isso. Perdoe, rei, nossa imprudência. Bem, ouça Saiyajin, nós vamos tomar o poder desse multiverso, que há tantos milênios nós queremos. Você terá que ir com eles, para tomar cada universo. E se Zeno-sama e Daishinkan ainda estiverem vivos, você deve matá-los. A menos, é claro, que eles se juntem a nós, o que é muito improvável de acontecer. Finalmente, eu vou ter que enfrentar meu irmão. Mas ele está dormindo agora, e eu não acho que ele vai acordar por mais alguns milênios. Enquanto isso, Zeno e Daishinkan pararam de sentir o ki de Goku. Então eles pensaram que aqueles demônios o tinham matado. Mas eles sabiam que os demônios não estavam em nenhum dos universos, então Daishinkan decidiu perguntar ao dragão de Zarama onde Goku estava. Mas ele respondeu que infelizmente não poderia revelar sua localização. Porque isso revelaria informações que seu criador Zarama tinha ordenado nunca revelar. Isso deixou Daishinkan muito intrigado. Porque não poderia explicar a Zeno onde Goku estava. Zeno-sama havia retornado ao seu palácio, mas de repente Goku aparece bem na sua frente e diz: Olá, Zeno. Sentiu minha falta? Eu vim para terminar o trabalho que comecei.
Algum tempo havia se passado no universo demoníaco, desde que Goku se juntou à Elite Suprema. O rei daquele multiverso ordenou a Goku que fosse junto com os outros demônios, atacar e dominar todos os outros universos. Goku queria se tornar mais forte, então disse aos outros demônios que precisava treinar. Neste universo, o tempo passava de uma forma completamente diferente. Por isso, Goku achava que aquele universo era o melhor lugar para que ele pudesse aumentar seus poderes. Ele ainda estava tentando reaver o poder que Kamurai havia roubado dele. E naquele momento Goku pensou: eu vejo que eu nunca vou ter o meu poder de volta. Aquele maldito demônio levou uma grande parte dele. Mas graças a isso, eu vou me tornar ainda mais forte que antes. Este lugar é totalmente diferente, e meu treinamento será muito mais eficaz se eu treinar aqui. Aqui, eu vou aprender as principais técnicas deles. E enquanto isso, eu vou continuar fingindo ser membro dessa elite idiota. Eles vão se arrepender de ter confiado em mim. Eles pensaram que roubar meus poderes serviria para garantir sua segurança. Eles estão completamente enganados, eu vou fazê-los confiar tanto em mim, que nem vai passar pela cabeça deles que eu vou traí-los. Naquele momento, Goku deixa o lugar onde estava treinando. Porque ele precisava aprender a conviver com todos os demônios daquele universo. O Rei Supremo disse aos outros que Goku era um deles agora, e que não causassem problemas a ele. Goku, então, chega a um dos outros universos demoníacos. Lá, ele conhece um demônio, que sabia que ele não era daquele universo, e nem de qualquer outro universo que ele conhecia. Ele diz a Goku que sabia de todo e plano, que ele não queria fazer parte da elite demoníaca e planejava traí-los. Aquelas palavras deixaram Goku extremamente surpreso, e ao mesmo tempo confuso. Mas como assim? Como ele sabe de tudo isso? Até aquele momento, nenhum outro demônio havia percebido suas verdadeiras intenções. Por alguma razão, este demônio demonstrava saber muito sobre ele. Então Goku diz: como você sabe de tudo isso? Maldito! Se você disser uma única palavra, eu vou fazer você desaparecer. Não tenho tempo para esses seus joguinhos estúpidos. Me diga, você quer morrer? Goku diz isso com um tom muito sério e ameaçador. Ei cara, acalme-se. Eu não vim aqui para te prejudicar. Só queria ajudá-lo, eu sei por qual motivo você veio para este multiverso. Você foi forçado por aqueles caras, e agora você finge ser parte da equipe, porque você realmente não tem outra opção. Você pensou em ficar mais forte para poder se vingar deles, mas não será tão fácil quanto você pensa. Espere. Você realmente sabe de tudo, mas como isso é possível? Já que você quer mesmo saber, vou te contar. Essa é apenas uma técnica que me permite saber o passado de qualquer pessoa. Eu nunca me importei com isso, mas eu vi que você era diferente, eu só quero ajudá-lo. Eu sou a única pessoa que pode ajudá-lo a derrotar esses demônios, e especialmente o rei deles. Eu tenho muito a ensiná-lo. Há muito tempo atrás, eu já fui mestre do Rei Supremo. Mas ele se tornou muito mais forte, depois, ele me tratou como lixo. Me deixou vagando como um qualquer, por esses universos, enquanto ele governa todo o multiverso. É por isso que eu quero ajudá-lo a derrotá-lo. Então você poderia tomar o seu lugar. E naquele momento em diante, Goku passou a ter um novo tipo de treinamento. Ele aprendeu muitas novas técnicas e seu poder tinha aumentado imensuravelmente. Ele ainda não havia recuperado o poder que ele tinha antes, mas, pouco a pouco ele foi recuperando mais e mais poder. Aquele maldito demônio pode ter o meu poder, mas ele não pode tirar o máximo dele, porque ele não é um Saiyajin. Meu poder só pode ser usado por mim. Mas bem, em algum momento aquele idiota vai perceber que aquele poder não tem absolutamente nenhuma utilidade para ele. Goku continuou treinando com aquele demônio que agora se tornou seu mestre.
Goku aprendeu técnicas proibidas, que só o Rei Demônio sabia. Goku em pouco tempo, recuperou todo o seu poder. E então, Goku foi chamado pelo Rei Demônio. Ele iria enviá-lo para terminar seu trabalho. Eliminar Dai Shinkan e Zeno-sama. Goku foi para o seu multiverso novamente através de um portal. Ele reencontra Zeno-sama. Oi Zeno, sentiu minha falta? Mas como? Você ainda está vivo? Eu sabia que aqueles demônios não haviam te matado. Onde estão? Eles não vieram com você? Não havia necessidade deles virem comigo, eu comecei isto, e agora eu vou terminar. Eu espero que o tempo que eu estive no outro multiverso, você e Zeno, pelo menos tenham refletido no que vocês fizeram. Vocês fugiram como dois ratos e me deixaram sozinho contra esses demônios. Vocês não passam de dois malditos covardes. E é por isso que vocês dois vão morrer. Mas onde você estava? Maldito Saiyajin. Eu não senti seu ki em nenhum lugar. Naquele momento, Dai Shinkan estava totalmente confuso. Porque não entendia como ele não conseguia sentir o poder de Goku em nenhum canto do multiverso. O único que tinha entendido tudo era Zeno-sama, porque ele era o único que sabia toda a verdade. Eu já sei de tudo, Goku. Então, eu vejo que eles convenceram você, não é? No passado, eles tentaram fazer a mesma coisa comigo, mas eu não aceitei. E é por isso que a Primeira e Segunda Guerra dos Multiversos aconteceu. Na verdade, eu tinha me esquecido de vocês completamente, mas aquele rei demônio estúpido me enviou para terminar o trabalho. E então eu vim para cumprir essa ordem. Ele planeja enfrentar seu irmão Zarama. Mas esse cara que eles tanto falam, parece muito poderoso. Eu não acho uma boa ideia acordá-lo. Bem, acho que já falei demais. É hora de vocês morrerem. Então tente, Saiyajin maldito. Goku, naquele momento, usa uma de suas transformações mais poderosas. O Super Saiyajin 3, superior. Já que ele havia aumentado seu poder, mesmo com apenas essa transformação, ele era muito mais forte que antes. Então, Goku acerta Zeno e Dai Shinkan, fazendo os dois caírem no chão. Mas, eles se levantam rapidamente, e Zeno-sama diz: eu vejo que você está um pouco mais forte que antes, mas eu não vou deixar você nos matar. Goku e Zeno tinham começado uma curta luta, em que a vantagem do Saiyajin era muito clara. Então Goku diz: bem, isso foi mais rápido que eu pensei. Vocês são realmente patéticos. Então, Goku usa uma de suas técnicas que aprendeu, para acertar Zeno e Dai Shinkan. Ele arremessa aquela técnica na direção deles. Morram malditos. Mas de repente, quando sua técnica estava prestes a acertá-los, alguém aparece e destrói a técnica lançada por Goku. E isso deixa Goku totalmente surpreso. Mas quem fez isso? Não pode ser. O que você está fazendo aqui? Eu achei que tivesse acabado com você. Como você é estúpido, Kakaroto. Você achou mesmo que eu seria eliminado tão facilmente por um inseto como você? Eu sou o grande Vegeta, o príncipe dos Saiyajins. Goku encontra um ser no multiverso demoníaco, que sabia do seu plano de trair a elite demoníaca. Aquele ser possuía uma técnica que o permitia ver o passado de qualquer um. Ele diz a Goku que o ajudaria com seu plano de se vingar. Goku começa a treinar com ele e aprende várias técnicas secretas. Ele havia treinado por muito tempo no universo demoníaco e conseguiu recuperar todo o seu poder que havia perdido. Depois, Goku é enviado para o seu multiverso,
a mando do Rei Supremo. Sua missão era eliminar Zeno e Dai Shinkan. Goku aumentou muito seu poder e derrota Zeno e Dai Shinkan com muita facilidade. Então, ele usa uma de suas técnicas secretas para eliminar Dai Shinkan e Zeno. Quando sua técnica estava prestes a atingir os dois, surpreendentemente, Vegeta aparece e destrói a técnica de Goku. Como você é estúpido, Kakaroto! Você achou mesmo que eu seria eliminado tão facilmente por um inseto como você? Eu sou o grande Vegeta, o príncipe dos Saiyajins. Kakaroto, você deveria ter se certificado que eu estava mesmo morto. Você deveria ter ficado onde estava, Vegeta. Poderia ter ficado com vida por mais tempo. Mas você é tão estúpido, que veio até aqui para morrer. Eu achei que nunca mais teria que olhar para essa sua cara nojenta novamente. Kakaroto, você se tornou um inseto muito arrogante, eu vou acabar com você. Você vai pagar pela humilhação que fez o grande Vegeta passar. Todo esse tempo, eu só pensava em ficar mais forte para me vingar, eu senti muita raiva. Fui para o planeta dos Yadrats. E lá, eu treinei em uma sala do tempo, semelhante à da Terra. Graças a essa tecnologia, o que você alcançou em 1 milênio, dentro da sala do tempo da Terra, eu alcancei em 200 anos. E não é só isso, eu também me tornei imortal. É hora de você morrer, Kakaroto. E o que faz você pensar que você vai conseguir, Vegeta? Eu vim para matar esses dois vermes, mas você apareceu para atrapalhar minha missão. Você é realmente muito estúpido. Com essa transformação insignificante, você não vai me fazer nem cócegas. Eu treinei por muito tempo em outro multiverso, e meu poder é muito maior agora. Vou eliminar todos os três, com apenas um único ataque, vocês não passam de um incômodo para mim. Bem, eu sinto muito por dizer isso, Kakaroto, mas você não será capaz de me vencer. Se você pensou que este era o meu poder real, você está muito enganado. Eu disse a você, todo esse tempo na sala daquele planeta, me permitiu atingir um poder avassalador. Vejo que você não quer desistir mesmo. Então, eu vou eliminá-lo imediatamente. Eu vou te mostrar meu verdadeiro poder, Kakaroto. Naquele momento, todo lugar começaria a tremer. As estrelas mais próximas tinham explodido, e este grande poder seria sentido por todos os universos. Mesmo os anjos sentiram medo do enorme poder que Vegeta tinha. A expressão de Goku mudou completamente, ele ficou espantado ao ver a transformação que Vegeta tinha alcançado. Mas, como é que você conseguiu essa transformação? É impossível. Eu passei 1000 anos na sala do tempo, para atingir um nível assim. Seu maldito, eu realmente deveria ter matado você na Terra. De qualquer maneira, isso não importa agora. Está tudo bem, Vegeta, nós dois, vamos usar todos os nossos poderes, e eu realmente espero que você não me decepcione. Goku aumentou seu Ki. Então, ambos começariam uma batalha brutal. Seus movimentos eram tão rápidos, que nem mesmo Dai Shinkan, ou Zeno, foram capazes de acompanhar qualquer movimento. Eles estavam se movendo a uma velocidade nunca vista antes. Que interessante, Vegeta, é surpreendente você conseguir acompanhar meu ritmo. Isso é fascinante. Você não sabe o que está dizendo, Kakaroto, detesto acabar com sua alegria. Mas eu ainda tenho algo para mostrar. Vegeta aumenta ainda mais o seu poder. Ambos continuariam a ter uma batalha incrível. Vegeta usa uma de suas técnicas que aprendeu com os Yadrats. Seu corpo
começa a exalar um brilho intenso, e ele se divide em 3, deixando Goku um pouco confuso. Esta técnica era especial, porque, mesmo que os clones fossem apenas uma ilusão, cada golpe que eles acertavam, era como se Vegeta o estivesse golpeando, e sem qualquer perda de poder. Mas como ele fez isso? Eu sinto cada um dos golpes como se fossem reais. É como se os 3 estivessem conectados com todo o poder dele. Que diabos ele está fazendo? Eu preciso saber qual é o verdadeiro, e acertá-lo. Goku estava recebendo mais e mais golpes. Ele não era capaz de reconhecer qual era o Vegeta real. Qual é o problema, Kakaroto? Você está encurralado, você não pode fazer nada. Então, os 3 Vegetas fazem um flash final, muito poderoso que é arremessado em Goku. Naquele momento, a técnica de Vegeta atinge Goku em cheio, destruindo completamente todo aquele lugar. Não acredito que foi tão fácil aniquilar aquele verme. Eu não imaginava que este inseto morreria tão facilmente. Goku sai do meio da fumaça e dos escombros, e diz: Vegeta, isso é tudo que você tem? Eu acho que você não aprendeu muito com os Yadrats. Eu sabia que você não morreria com essa técnica. Bem, então tome isso. Vegeta, naquele momento começa a fazer a sua técnica mais poderosa, que ele tinha criado na Sala do Tempo dos Yadrats. Aquele poder desintegrou absolutamente tudo o que ele tocou. Goku não tinha como evitá-lo e ele recebe totalmente aquele impacto. Mas desta vez, foi diferente da primeira, porque Goku sai muito ferido depois de receber aquele ataque. Eu quase não sobrevivi, eu subestimei demais essa técnica. Mais um pouco, e eu teria morrido se eu não tivesse me protegido. A imortalidade, que eu consegui com as esferas do dragão, só impede que meu corpo morra de velhice, fome, ou alguma doença. Mas aquele ataque, quase me desintegrou completamente. Você me deixou muito ferido, Vegeta. Fascinante. Você conseguiu me machucar, mas eu lamento ter que dizer que você não é forte o suficiente. Eu estava apenas testando seus poderes. Você realmente se tornou muito forte, mas você não vai me derrotar. Desde o início, eu notei que você não é sequer capaz de dominar essa transformação. Você disse que aprendeu em 200 anos, o que eu aprendi em 1 milênio, mas o que você não sabe é que eu levei muito tempo para conseguir dominar essa transformação. Talvez esse tenha sido seu erro, você se precipitou demais, aprendeu essa transformação, e já quis logo vir me enfrentar, sem antes dominá-la completamente. Desculpe dizer mais, você não vai ter outra chance, é hora de você morrer. Mas o que você está dizendo, Kakaroto? Pare de mentir, você não é mais forte que eu. Vegeta, com muita raiva, por ouvir as palavras de Goku, vai com toda a velocidade para cima dele. Mas Goku consegue pará-lo sem problemas, e diz a ele que é tarde demais. Como Goku havia percebido, Vegeta cometeu um grande erro. Ele perde sua transformação, porque ele ainda não era capaz de dominá-la completamente, e ele cai no chão. Não pode ser, de novo não, eu treinei demais para isso acontecer, eu sou um completo idiota. Vegeta, esse é o seu fim. Goku usa uma de suas técnicas secretas mais poderosas, que era semelhante ao Hakai. Mas, quando iria arremessá-la, ele começa a lentamente desaparecer daquele lugar. Goku fica surpreso, sem conseguir entender nada. Mas, o que está acontecendo? O que é isso? Eu não vou poder eliminá-los, mas que droga! Antes de desaparecer completamente, Goku diz: eu juro que eu vou voltar, e da próxima vez, vocês não terão tanta sorte. Goku, naquele momento, aparece no universo dos demônios, e ele estava extremamente irritado por não ter matado Vegeta, Daishinkan e Zeno. Aqueles malditos, eles tiveram muita sorte, eu estava prestes a eliminá-los. Da próxima vez, eu não vou perder mais tanto tempo.
O Rei Demônio pergunta ao Saiyajin se ele tinha terminado seu trabalho. Goku mente e diz que ele já tinha cuidado de tudo. É melhor eu fingir que está tudo bem. Não sei o que ele faria se descobrisse que aqueles idiotas ainda estão vivos. É melhor eu não levantar nenhuma suspeita por enquanto. Excelente trabalho, Saiyajin. Eu devo admitir que quando vi você pela primeira vez, fiquei muito desconfiado. Mas, como você cumpriu minhas ordens tão bem, você ganhou minha confiança. Eu usei minha técnica para trazer você aqui, porque eu quero que você conheça uma pessoa. Ela vai treiná-lo e deixá-lo ainda muito mais forte. Mas como ele é estúpido, já está confiando em mim, isso é excelente. Vou fazer com que ele continue confiando em mim, porque mais tarde, quando eu tiver poder suficiente, também vou matá-lo. O Rei Supremo estava muito enganado ao subestimar o Saiyajin. Porque naquele momento, ele não achava que Goku poderia superá-lo. Então, ele apresenta a Goku alguém para treiná-lo. De repente, uma mulher chega dizendo: "Olá, papai. Filha, quero que conheça Goku, este é o Saiyajin, que eu quero que você treine. Ele parece ser muito interessante, acho que vai ser muito divertido." Espera. Ela é sua filha? Ela é quem vai me treinar? Tem certeza? Saiyajin, você está dizendo que duvida da capacidade da minha filha? Não, senhor, não é isso. Naquele momento, um dos demônios aparece e fica surpreso com o tamanho da confiança que ele já tinha no Saiyajin. Isso a incomoda, e ela diz: "Mas senhor, o senhor confia mesmo nesse cara, ao ponto de colocar sua filha para treinar ele? Você está me questionando? Devo lembrar a você, quem é que manda aqui? O Saiyajin é parte de nós agora, vocês também devem confiar nele. Além disso, em breve ele receberá a marca." Espere. Do que vocês estão falando? Que história de marca é essa? Isso é algo que eu não posso dizer ainda, você vai saber em breve, mas primeiro você deve ir treinar com minha filha. Em outro lugar, não tão longe dali, alguém que todos temiam estava prestes a acordar. No multiverso demoníaco, um novo ser havia despertado. Devido à luta de Vegeta e Goku, que gerou uma enorme quantidade de poder que podia ser sentido por todo o multiverso. Um antigo ser, que estava aprisionado, desperta e quebra o selo, colocado por seu pai, milhares de anos atrás. O filho do Rei Demônio havia despertado. Seu pai o aprisionou, porque ele tinha se rebelado contra sua própria raça. Ele quase desencadeou uma guerra entre os multiversos, mas seu pai o impediu, e decidiu selá-lo para sempre. Mas agora, graças à luta dos Saiyajins, ele desperta com uma grande sede de vingança. Enquanto isso, Goku e Hinen estavam treinando no universo demoníaco. Alguns meses haviam se passado, e Goku aumentou muito seus poderes durante todo esse tempo de treinamento. Por terem passado tanto tempo juntos, algo diferente começava a surgir entre eles. A química entre Goku e Hinen estava se tornando cada vez mais perceptível. Goku estava começando a perceber algo diferente nela. Hinen, a filha do Rei Demônio, estava começando a sentir uma atração muito forte pelo Saiyajin. Goku também sentia o mesmo, mas não queria acreditar naquele sentimento. Ele também estava começando a gostar dela. Goku estava atormentado, ele estava fazendo de tudo para afastar aquele pensamento. Mas, quanto mais ele tentava esquecer, mais forte aquele sentimento se tornava.
Rinen notou que Goku estava estranho com ela. Ela pergunta o que estava acontecendo com ele. Porque nos treinamentos, ele estava começando a se comportar de forma diferente, e ela não conseguia entender. Goku tentou disfarçar, mas isso não funcionou. Então, ele percebe que não podia mais esconder o que estava sentindo. O tempo passou, e ambos se apaixonaram. O boato que havia algo entre eles se espalhou rapidamente por todos os universos. Até que chegaram aos ouvidos do Rei Demônio. Os outros demônios supremos estavam muito irritados. Ao ver que o Rei Demônio não fez nada para evitar isso. Mas na verdade, isso era o que o Rei Demônio queria desde o início. Ele sabia que isso iria acontecer cedo ou tarde. O seu plano era fazer com que eles se apaixonassem e que tivessem um filho. Que seria alguém com um poder totalmente devastador. E esse grande poder seria muito benéfico para o seu reinado. Mas naquele momento, o Rei Demônio percebeu que um grande poder havia despertado novamente. Depois de milênios, ele percebeu que seu filho Akira havia escapado da prisão em que ele havia o colocado. Isso o deixou muito surpreso, porque o selo que o mantinha preso havia se quebrado. O Rei Demônio poderia perfeitamente derrotá-lo novamente, mas ele teve uma ideia melhor, e decidiu testar Goku. Era o momento de saber se ele era realmente digno. O Rei Demônio pensou: se este Saiyajin for derrotado pelo meu filho, ele não é digno de ter a minha filha, e eu vou matá-lo. O selo da prisão do meu filho se quebrou em um ótimo momento. Mas eu vou ter que selá-lo novamente, se o Saiyajin não conseguir derrotá-lo. Enquanto isso, em outro lugar, Goku e Rinen estavam em seu treinamento. Mas, de repente, uma bola de energia cai bem na frente deles, fazendo com que todo aquele lugar explodisse. Mas o que aconteceu? Quem fez isso? Momentos depois, a fumaça se dissipou e Rinen estava sem palavras quando ela viu quem era. Goku não conseguia entender nada. Ele pergunta a Rinen quem era aquele cara, e por que ela estava tão surpresa. Goku, ele é meu irmão, Akira. Meu pai o trancou há milhares de anos, mas, de alguma forma ele escapou. Rinen, eu jamais permitirei que você fique com esse mortal. Como ousa? Ele não é da nossa raça. Ele é apenas um simples mortal de outro multiverso. Você não pode manchar a nossa linhagem sanguínea por causa de um mortal tão fraco. Goku, ao ouvir aquelas palavras, fica muito irritado. O que você disse, seu maldito? Não me subestime. Goku, acalme-se, não faça nada. Rinen, eu vou ensinar uma lição a esse cara. Você sozinho? Eu vejo que esse mortal quer muito morrer. Então, pode dizer adeus, porque eu não vou ter misericórdia de você, Saiyajin. Goku aumenta seu poder e diz: você vai se arrepender por ter atravessado meu caminho, maldito. Goku vai para cima de Akira com uma velocidade surpreendente. Ele tenta acertar alguns golpes, mas Akira se esquiva com muita facilidade. Interessante. Vejo que você não é um mortal comum. Você pode ser forte, mas não é forte o suficiente. O demônio também aumentaria seu poder, e os dois têm uma batalha épica. Todas as partículas e átomos ao redor simplesmente desaparecem com todo aquele poder. Esta luta foi sentida por todo o multiverso. O Rei Demônio diz: finalmente, chegou o momento que eu estava esperando. Só espero que eles não causem muitos desastres. Os dois ainda estavam lutando, e de repente, o demônio usa uma de suas técnicas contra Goku. Ele se torna invisível e começa a acertar vários golpes em Goku. No entanto, Goku não dependia apenas da sua visão para lutar. Para que pudesse saber onde o seu inimigo estava, Goku começa a sentindo as vibrações e ondas do lugar.
Então, o Saiyajin consegue perceber a presença do demônio e acerta nele um golpe muito forte, que o faz colidir com vários planetas. Saiyajin maldito, você conseguiu superar minha técnica. Você é o primeiro a conseguir isso, mas não fique tão confiante, estou apenas começando. Deixe-me mostrar o meu verdadeiro poder. O príncipe Akira começa a aumentar todo o seu poder, fazendo o universo inteiro tremer. Depois de ter liberado todos os seus poderes, ele vai para cima do Saiyajin e lhe acerta vários golpes. O príncipe começa a levar uma grande vantagem na luta. Você realmente é muito forte, mas isso não significa que você vai me vencer. Seus poderes são muito superiores aos meus. Eu já esperava isso, você é o filho do Rei Demônio. Goku, o que você está fazendo? Você já viu que ele é superior a você. Pare, meu irmão vai matá-lo. Nós não treinamos o suficiente ainda, para que você domine seus poderes. Eu não me importo, Rinen, eu vou acabar com esse maldito, custe o que custar. Goku usa a transformação de Super Saiyajin 3. Aparece na frente do príncipe. E o atinge com vários golpes muito fortes, que deixam o demônio bastante confuso, mas ele diz: já que você usou essa técnica, eu também vou usar meu poder supremo. Ele aumenta ainda mais o seu poder, e a luta se torna ainda mais séria e intensa. O irmão de Rinen mostrou seu verdadeiro poder. Goku continua lutando com todas as suas forças, mas não foi o suficiente para vencê-lo. O Rei Demônio, que estava assistindo a luta, estava muito decepcionado ao ver que Goku estava sendo humilhado por seu filho, e começou a se irritar. Ele acreditava que o Saiyajin seria forte o suficiente, mas ele estava completamente enganado. Um dos demônios supremos que estava observando a luta, ao lado do rei, disse: Senhor, se você quiser, eu mesmo posso matá-lo. Eu lhe disse que esse Saiyajin nunca seria capaz de derrotar seu filho. Acalme-se, a luta ainda não acabou. Enquanto isso, o demônio continuava humilhando o Saiyajin, mesmo com o Kaioken. Não era o suficiente para Goku derrotar o demônio. Ele tinha sido aprisionado por um longo tempo, e voltou com um poder imensurável. Eu sabia que você era alguém muito forte quando eu vi você. Mas eu não sabia que você tinha todo esse maldito poder. De qualquer maneira, eu não vou me render. Você pode ter poderes muito superiores aos meus, mas não importa o quão forte um oponente seja. A vontade que temos dentro de nós é o que nos faz vencer. Bem, mortal, agora eu quero ver se você vai continuar com essa vontade estúpida, depois que eu acabar com você. Naquele momento, o demônio aparece bem atrás de Goku, e o acerta um golpe muito forte pelas costas. Goku perde sua transformação completamente, ficando caído no chão. Goku fica um pouco surpreso. Isso não acontecia com ele há muito tempo. Goku sempre parecia ter a vantagem sobre qualquer inimigo, mas não desta vez. Ele conheceu o oponente errado, na hora errada. Rinen vê o estado deplorável em que Goku estava e diz: Akira, por que você fez isso com Goku? Você não me deu outra escolha, irmão. Rinen, não faça isso, por favor. Rinen ignoraria as palavras de Goku, e diz a Akira: Eu jamais permitirei que você mate o Saiyajin, eu vou usar todo o meu poder contra você, irmão. Eu nunca fiz isso em toda a minha vida. Porque eu nunca achei que seria necessário, mas agora as circunstâncias me forçaram. Rinen, você realmente está planejando me enfrentar apenas para proteger esse Saiyajin inútil? Que diabos está acontecendo com você? Você não vê que este mortal não pertence à nossa raça demoníaca? Eu não me importo com o que você diz.
Eu amo esse Saiyajin. E eu não ligo se ele não é um demônio como eu. O Rei Demônio continuou assistindo à luta e ele ficou sem palavras, quando viu o que sua filha estava prestes a fazer. Ele tinha medo do que o príncipe faria com sua irmã mais nova. Mas ele não fez nada, porque ele ainda sentia que a luta ainda não havia acabado. Enquanto isso, Akira percebeu que sua irmã realmente iria enfrentá-lo. E ele se prepara para lutar contra sua irmã, e aumenta ainda mais o seu poder. Os dois começam uma surpreendente batalha. Rinen começa a lutar aos poucos nos primeiros minutos, porque ela nunca havia lutado em sua vida. Mas pouco a pouco, seus movimentos foram ficando cada vez melhores. Os demônios daquele universo viram que duas das figuras mais importantes de seu universo estavam tendo uma luta. Isso foi muito surpreendente para eles, todos ficaram muito impressionados. A luta dos dois estava destruindo absolutamente tudo ao redor, gerando uma grande quantidade de energia, criando ondas enormes que fez os planetas e estrelas serem expulsos de sua órbita. Os dois estavam criando distúrbios nunca antes vistos nos universos. Mas nada poderia ser feito, nada importava realmente para o rei. Ele só queria ver a luta do Saiyajin, que tinha sido desmaiado por seu filho Akira. O príncipe diz à sua irmã: Rinen, eu vejo que você é muito poderosa, mas você sabe que você não é capaz de vencer. Pare agora, não continue tentando defender esse Saiyajin, eu não quero matar você, irmã. Naquele momento, Goku acorda e vê que Rinen estava lutando contra seu irmão. Isso deixa Goku com muita raiva. Não pode ser, eu não posso permitir ser humilhado desta forma por esse cara. Mesmo que eu não tenha dominado meus poderes, eu tenho que tentar mais uma vez. Naquele momento, Goku se levanta do chão, e o demônio percebe que o Saiyajin ainda estava vivo. Achei que você já estivesse morto, mas como você ainda está vivo? Você não se cansa de ser humilhado? Você sabe que não pode fazer nada. Maldito Saiyajin, agora eu vou fazer você desaparecer completamente. Você cometeu um grande erro em vir para este multiverso. Rinen olha para Goku. Quando olhou para ele, sabia imediatamente o que Goku iria fazer. Não, Goku. Não faça isso, você não dominou ainda, eu já lhe disse que é muito perigoso. Desculpe, Rinen, eu não tenho outra escolha. Naquele momento, os olhos de Goku ficam brancos, e ele começou a liberar uma enorme quantidade de poder, até então, totalmente desconhecida. Então ele usa sua transformação mais poderosa, mesmo que ele ainda não tivesse a dominado completamente, mas Goku decidiu assumir o risco. Todo o universo começa a tremer, devido àquele poder extraordinário. Akira não conseguia entender o que estava acontecendo. Maldito Saiyajin, o que você fez? Por que eu não sou capaz de medir o seu poder? O que está acontecendo de errado? Você está começando a me irritar, Saiyajin nojento. Naquele momento, Akira iria atacar diretamente Goku. Mas Goku, com pouco esforço, conseguia se esquivar de seus ataques. O demônio ficou muito espantado ao ver aquilo, porque, minutos atrás com esses mesmos golpes, ele fez com que o Saiyajin ficasse desacordado por um bom tempo. Goku, naquele momento, faz uma pequena onda de ar, que foi suficiente para fazer o demônio ser jogado para trás. Mas que diabos está acontecendo? Como esse maldito Saiyajin se tornou tão poderoso? Goku, sem dizer uma palavra, começa a acertar vários golpes em Akira. Eu lhe disse que eu jamais me renderia, você deveria ter ficado trancado onde você estava. Agora, eu vou acabar com você de uma vez por todas. O Rei Demônio ao ver isso, fica muito surpreso, porque ele viu que o Saiyajin tinha virado o jogo. Isso deixa o rei muito empolgado, Goku estava humilhando o príncipe dos demônios. Mas de repente, Rinen percebe algo estranho em Goku e diz: Não. Isso não pode estar acontecendo agora. Naquele momento, Goku
perderia sua transformação. Por não ter conseguido dominar seus poderes completamente. Mas, o que aconteceu? Akira começa a rir e diz: Mas o que aconteceu, Saiyajin? Eu acho que você está com um grande problema. Eu te disse, Goku, você não deveria ter usado essa transformação. Além disso, você teve tempo suficiente para matá-lo, mas em vez disso, preferiu brincar com ele. Goku estava agora, novamente no chão, por causa dos efeitos colaterais de ter usado aquela transformação, que ele ainda não tinha dominado por completo. Droga, eu sou um estúpido, eu tive a oportunidade de vencer esta luta e não aproveitei. Por que eu sempre tenho que ser tão confiante? Eu realmente sabia que eu não iria durar muito com essa transformação, mas queria humilhá-lo. Eu esperei demais, e agora, coloquei minha vida em risco, por causa da minha estupidez. Goku, após dizer estas palavras, entrou em um estado de paralisia por causa da transformação. Rimen viu que eles não podiam mais fazer nada, e apenas restava uma única opção. Mas, ela não queria fazer porque parecia muito covarde de sua parte. E isso destruiria seu orgulho. Mas, mesmo que ela não quisesse, ela tinha que fazer aquilo. Akira estava prestes a lançar um ataque para matar os dois, mas de repente, Rimen pega Goku pelo braço e desaparece completamente. Akira fica muito irritado com aquilo. Irmã, você se transformou em uma maldita covarde. Eu juro que vou encontrá-los e matá-los, seus malditos. De repente, Akira ouve uma voz que lhe diz: Eu acho que isso não vai acontecer. Ao ouvir isso, Akira diz: Pai, é você? O que o senhor está fazendo aqui? Eu vim para terminar o que eu devia ter feito naquele dia com você, há milhares de anos atrás. Eu acho que o Saiyajin já mostrou que é muito superior a você, sem dúvida. Apesar de ter perdido, ele mostrou superioridade em algum momento, seu problema foi que a sua confiança lhe custou a batalha. Sem dúvida, eu não estava errado em escolhê-lo. Espere, então você estava assistindo a luta todo esse tempo? Sim, eu só não acabei com você, porque eu pensei que você poderia mudar. Mas você ainda é exatamente o mesmo que era antes. Você continua querendo me desafiar, e eu percebi que eu devo eliminá-lo. Filho, você tem sido uma total decepção para a raça dos demônios. Mas eu sou seu próprio filho, você ainda quer mesmo me matar? Todo mundo tinha me aconselhado a eliminá-lo de uma vez, mas eu não quis fazer isso por você ser meu filho. Eu tenho que dar o exemplo para que ninguém ouse desafiar minha autoridade. Caso contrário, quem ousar será castigado, mesmo que seja meu próprio filho. Então você quer lutar? Eu devo avisá-lo que meus poderes não são os mesmos de antes. Eles aumentaram muito, desde a última vez que nos enfrentamos. Então, Akira aumenta seu Ki ao máximo e ataca seu pai com todas suas forças. Mas o rei se esquiva facilmente, causando a impressão de que ele não tinha sequer se movido. Akira, você realmente pensa que pode lutar contra seu próprio pai? Akira, depois de ouvir aquilo, se enfurece e ataca seu pai com todo o seu poder novamente. Mas ele não foi capaz sequer de tocá-lo. Naquele momento, seu pai, com apenas um simples golpe, acerta Akira, fazendo com que ele fosse jogado para longe. Ele tenta usar uma de suas técnicas especiais contra o rei, mas não causa nenhum efeito em seu pai. O rei demônio prepara um ataque e diz: Adeus, filho, eu sinto muito. Nenhum pai gostaria de ter que fazer isto com o próprio filho. Este é o seu fim. Naquele momento, ele lança o ataque contra seu filho e faz com que ele desapareça instantaneamente. Algum tempo depois dessa batalha,
Goku ainda estava se recuperando. Ele levou alguns dias para acordar, devido à grande quantidade de poder que ele usou, sem ter dominado sua transformação. Ele acorda e a primeira coisa que ele viu foi Rinen. Ele diz: "Droga, eu vou acabar com aquele maldito demônio, ele deve morrer." Goku, acalme-se, meu irmão já teve o que merecia, você perdeu sua transformação e entrou em coma, por causa dos efeitos colaterais da transformação. Mas o que aconteceu com aquele idiota? Por que ele não nos matou? Eu escapei antes, eu não queria ter que fazer isso mais, infelizmente, eu vi que era o mais importante salvá-lo. Se você está se perguntando onde ele está, não se preocupe. Meu pai o eliminou. Ele realmente fez isso? Naquele momento, Goku fica muito confuso. Desde o início de seu plano, ele queria matar o Rei Demônio. Mas ele percebeu que, pouco a pouco, seus planos estavam mudando. Algum tempo passou, e Rinen disse a Goku que seu pai estava planejando uma espécie de casamento para eles, da maneira como demônios fazem. Goku, como estava apaixonado, concordou. Goku agora era parte da família real demoníaca. Rinen e Goku tiveram um filho, e eles o chamaram de Eren. Ele nasceu com um poder imensurável que foi sentido por todos os universos. Finalmente o desejo do rei havia se cumprido. Goku e Rinen ficaram espantados ao ver o poder de seu filho. É perfeito. Ele vai ser o meu sucessor. Eu não esperava que ele nascesse tão forte, nenhum demônio tinha nascido com todo esse poder antes. Eren, todo mundo vai respeitá-lo neste universo. Quando você crescer, você será o governante de todo este multiverso. Você vai ser o único que vai colocar as coisas em ordem. O filho de Goku e Rinen nasceu com uma grande inteligência, mesmo sendo apenas um bebê. Alguns anos se passaram, e Eren já tinha crescido. Seus pais ensinaram tudo o que ele tinha que saber. Logo, ele havia superado o poder de seu pai, mas Goku, desde que seu filho nasceu, não havia mais treinado. Todos no multiverso já sabiam quem era o filho de Goku e Rinen, e todos o respeitavam. Os demônios supremos estavam com raiva do Rei Demônio, porque ele tratou a criança melhor que eles. Os demônios começaram a sentir ciúmes de Eren. Eles planejavam fazer algo muito ruim com o filho de Goku. Enquanto isso, Goku sentiu que seu filho já estava crescido, e era hora de retomar seu treinamento, por isso, Goku começou a treinar com seu filho. Goku disse a Eren para atacá-lo com todo o seu poder. Eren fez isso sem problemas. Ele, com um único golpe, enviou seu pai para bem longe. Este fato fez Goku perceber que seu filho estava superando ele, porque ele não estava mais treinando. Sinto muito, filho, mas eu não posso permitir que você seja mais forte que eu. Eu vou voltar a treinar e superá-lo novamente. Isso é o que nós vamos ver, pai. Goku e seu filho estavam treinando. Mas eles não esperavam o que estava prestes a acontecer.